Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast aqui do Campus Fidei. Hoje com convidados especialíssimos. Eu sempre falo isso, mas são sempre muito especiais. Mas hoje veio gente de fora para conversar com a gente. Normalmente temos aqui muitos missionários da rede de missão conversando. Hoje eu trouxe 3 pessoas de fora para a gente conversar aí. Vocês estão vendo o nosso tema. Vamos falar sobre os carismas da igreja, como que é a vivência em carismas diferentes, né? Quem está aqui já ouviu o podcast do Campus Fidei e sabe mais ou menos como é a nossa vida aqui na rede de missão, mas fazemos parte de uma linda igreja muito rica, né? Que tem outros tantos carismas. Hoje a gente só, nesse pequeno espaço da nossa mesa, conseguimos trazer mais 3 carismas distintos para a gente conversar, mas vai ser uma conversa muito rica e espero que vocês fiquem até o final. Antes da gente começar, antes de eu pedir para os meus convidados se apresentarem, eu quero agradecer, como sempre, aos nossos colaboradores que permitem que essa obra aconteça, que esse apostolado aconteça. E convido você que está aqui, escuta o podcast, manda para os seus amigos, de alguma forma é formado por nós, que possa nos ajudar também, né? Porque essa missão aqui é feita da providência. Então, são as generosas contribuições dos nossos colaboradores que permitem que esse podcast aconteça, as outras formações aconteçam. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre como se tornar um colaborador ou conhecer um pouco mais a rede de missão Campus Fidei, entra lá no nosso site www.campusfidei.org.br, que você vai ter a nossa agenda, vai ter os episódios do podcast, vai ter como se tornar um colaborador, enfim, tantas outras informações sobre a rede de missão estão todas lá. Os missionários, né, as nossas carinhas, se você tem curiosidade de saber qual que é a minha cara, por exemplo, Paulinha aqui, missionária da rede de missão, vai estar lá uma fotinha minha. Talvez você se identifique com outras pessoas, vai que você conhece. Vai lá, dá um pulinho lá que você vai saber um pouquinho mais da nossa história e da rede de missão. Bom, vamos começar, então, o nosso tema de hoje. Muito, muito legal. Estou curiosa, porque na verdade, acho que de todos os carismas daqui que eu trouxe, eu sei em profundidade pouquíssimo sobre eles. Acho que talvez da obra eu conheci um pouquinho mais, porque eu frequentei, mas os demais sei muito pouco. Então, quero ouvir muito de vocês. Acho que tem muito a trazer para a gente aqui. Então, vamos começar com o meu querido amigo Vitor. E padrinho. E padrinho, claro. Bem, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Vitor, eu tenho 29 anos, fazer 30 esse ano já. É nóis, amigo. Chegamos vida lá. Passa, né? E sou casado com a Thaís, temos uma filha, 2 filhos, a Agnes, que tem 1 ano e meio, e o Marcelinho, que está no céu, intercedendo por nós. Como a Paulinha falou, né, eu faço parte, né, do Opus Dei. E já começando, o Opus Dei. O Opus Dei. A obra, o Opus Dei. É engraçado, porque Opus Dei, né, já dando um spoilerzinho, né, é uma palavra latim, significa trabalho de Deus, mas por ser uma palavra em latim, ela é masculina, né? Então, assim, por isso que a gente fala o Opus Dei e a obra, porque no português a obra é uma palavra feminina. Tô chocada com essa informação. Aí, e você falou só por isso já valeu esse podcast. Já valeu. Acho que vale ficar até o fim só por causa desse começo. Eu achava que era obra de Deus e não trabalho de Deus. Obra de Deus, trabalho de Deus. Mas nesse sentido de trabalho. Faz todo sentido ser Sim. nesse sentido de trabalho. Olha aí. Já abriu minha cabeça, muita coisa. Mas prazer enorme estar aqui e conhecer vocês também. Prazer grande. Gui? Oi, o meu nome é Guilherme, eu tenho 27 anos. Eu sou biólogo, professor de biologia e faço parte do movimento Reino Christi, que, né, também veio do latim, quer dizer Reino de Cristo. Ai. Mas é masculino mesmo, é o Reino Christi. É o Reino Cristo. Não é a Reino Cristo por causa do latim. Entendi. E Valmont. É Valmont, acertei? Exatamente, já começamos bem. Muito obrigada. Depois da terceira vez que fala meu nome é o que é, entendeu? Mas você aceitou de primeiro, então tá tudo certo. Bom, meu nome é Valmont, tenho 26 anos, sou cirurgião dentista, estou noivo, caso esse ano, pela graça de Deus, com a Ana Luísa, mulher mais linda desse mundo. Romântico aqui. Podcast romântico. Vou pedir para botar uma trilha sonora romântica. Sou membro da comunidade católica Shalom,
comungo da mesma experiência, não é a Shalom, é o Shalom. Ai, gente, Olha olha aí, ó. Da obra eu Eu errava sabia. sempre, Agora, então. Shalom, Quando você fala da comunidade, é a comunidade católica Shalom. Mas quando você fala só do Shalom, no carisma Shalom, é o Shalom. toda vez que eu ouvia alguém falando o Shalom, eu falava, essa pessoa tá maluca. Por que tá falando o, gente? Começamos com polêmica aqui. Polêmica. Mas tem uma explicação também, por causa do latim também? Exatamente, pela própria... É porque é o masculino, né? Shalom é masculino, então é o Shalom. Agora, a comunidade é feminina, é a comunidade Shalom. E Shalom eu sei que é um comprimento que tem em hebraico, Isso, não é? Exato. Shalom significa paz, né? A paz esteja convosco, né? Quando Jesus aparece aos discípulos, ele fala o Shalom, né? Shalom do Pai. Então, nós somos chamados a sermos discípulos da paz, né? É muito bom. Cara, esse podcast eu estou muito feliz de fazer. Porque, por exemplo, Shalom é algo que aqui em Brasília é muito forte, né? Então, eventualmente você vai ter um amigo que é do Shalom, ou que vai fazer um retiro, ou vai participar de um grupo de oração. Então, é algo muito forte. Tenho muitos amigos da obra também. E o reino talvez seja o que eu menos conheço. Mas se você for ali na Guadalupe, você vai ver as pessoinhas com o paninho amarelo no pescoço. Acho que na época da Semana Santa, muito se vê sobre as obras do reino, as missões do reino. Mas é muito rico, porque assim, a gente vai desmistificando. Por exemplo, agora eu já sei que é o Shalom. O reino a gente acertava desde sempre. E a obra, agora todo mundo aí está sabendo também. Então, bom, todo mundo devidamente apresentado. Vamos falar sobre carismas, né? Eu acho que e eu, né? Eu não me apresentei, gente. Estou aqui crente que todo mundo já me conhece. Bom, eu sou a Paulinha. Quem está aqui nesse podcast já conhece minha voz, mas quem está chegando hoje pela primeira vez, muito prazer. Eu sou a Paulinha, uma das âncoras desse podcast. Tenho 29 anos também. Estamos chegando aí na porta dos 30. A gente vai sofrendo, a dor das costas vai aparecendo, mas a gente segue. Né? Aqui, literalmente, as dor nas costas. O Vitor bem sabe. Então, tenho 29 anos, sou casada com o Bruno, também missionário da Rede Missão, e estamos esperando nosso primeiro filho, o Davi, que quando esse podcast sair, já estará aqui nos nossos braços, porque estou aqui. Se vocês perceberem que estou ofegante, é porque tem uma barriga de 8 meses aqui na minha frente, que está me pesando um pouco. Então, se eu ficar ofegante, eu deixo os meninos falarem, que eles têm mais propriedade para falar do que eu. Mas é isso, muito prazer para quem está chegando aqui pela primeira vez. Espero que você volte mais vezes para ouvir nosso podcast. Eu sou missionária da Rede Missão desde 2020. Então, estamos aí há um tempinho enquanto missionários. Então, vamos lá ao nosso tema, gente. Vamos falar de carismas. Alguns de vocês se arriscam a explicar. Acho que, assim, talvez para a gente começar a conversa seja legal explicar para o pessoal que está ouvindo o que é propriamente esse carisma, né? Que a gente escuta. Eu principalmente, quando ouvia falar, antes de fazer parte de um carisma específico, eu ouvia muito falar de carismas no sentido de dons do Espírito Santo, né? Então, mas isso é outra coisa, né? Outra vertente. Mas talvez se confunda. Alguns de vocês conseguem explicar para o pessoal que está ouvindo o que é propriamente um carisma da igreja? Boa, ou tipo, Paulinha, com as suas palavras. Você começou já bem assim com a gente não tem nenhum roteiro aqui, era bom se preparar antes, né, para responder essa pergunta. Mas vou tentar, assim, vamos dizer, o que eu vejo como carisma, né, mas diria que assim, é uma forma que a pessoa encontra, né, dentro da igreja de viver de viver a fé dela, né? Então, assim, nós somos pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, e que necessariamente uma forma de viver a fé não vai ser igual a outra, né? Então, eu diria que seria mais por aí, né? Quando você encontra uma forma de viver a sua fé, a sua espiritualidade que te leve de fato à santidade. Acho perfeito, acho que é por aí mesmo. Acho que é uma forma particular que a igreja tem de vivência de espiritualidades distintas dentro de uma mesma fé, né? Que a igreja católica como um todo, e esses carismas fazem parte da mesma igreja. Acho que é importante a gente ressaltar isso. Só por desencargo, como que o catecismo mesmo configura aí o que é os carismas, né?
Então, ele vai falar lá no 799. Quer extraordinários, quer simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo, que, direta ou indiretamente, têm uma utilidade eclesial, pois são ordenados à edificação da igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. E aí, mais para frente, ele vai explicar também que esses carismas eles precisam passar por uma aprovação eclesial. Então, algumas comunidades têm particularidades, né? Sei lá, uma paróquia tem um grupo, uma comunidade que vive os dogmas da igreja de uma forma específica. Enfim, não necessariamente aquela expressão é um carisma. Aquilo é uma forma de espiritualidade que, desenvolvendo-se, vai pedir aprovação para o bispo vai avaliar, vai aprovar, enfim. E aí, sim, se caracterizará um carisma ou não. Eu acho que para a gente começar daí a conversa para todo mundo... Nada como catecismo, né? Nada como catecismo, mas eu acho que você explicou da forma leiga perfeitamente. Bom, dito isso, eu quero saber da vida de vocês, quero vasculhar a vida de vocês, já que começamos aí. Obra, reino, Shalom. O Vitor tem 29 e o Gui tem? 27. 27? 26. 26. Somos jovens, assim, acho que quando eu era novinha, eu costumava ver as pessoas que, sei lá, um missionário, né? A pessoa falava, um missionário. Inclusive, missionário é uma coisa que mudou o meu conceito quando eu entrei para a redimissão, de entender que todos nós, batizados, somos discípulos missionários. Antes, para mim, era tipo, a pessoa que é da comunidade de vida da Shalom é um missionário, porque ele larga tudo e vai lá para a Amazônia fazer missão. Aí isso era um missionário. Hoje a gente já entende que não é por aí. Então, como que foi esse processo de discernimento? Vamos começar, já que eu estava falando da Shalom, vamos começar pelo Valmont. Como é que foi esse processo? Tipo assim, estava lá na minha comunidade, sei lá, na minha igreja, e aí começou um caminho de discernimento para você fazer parte especificamente do carisma na Shalom. Bom, começar do começo, né? Já que vou falar um pouco de mim, né? Como é que foi tudo isso. Depois a gente aprofunda um pouco mais sobre a própria comunidade. Mas da mesma forma que eu tive a minha experiência com a comunidade, eu vou dar essa experiência para vocês sem o conhecimento, para vocês entenderem que, de fato, o que é um chamado de Deus, o que é, de fato, uma eleição que, sei lá, extramuros, né, da nossa vida. Bom, eu tive uma experiência com Deus em 2011, não foi no Shalom, foi num retiro. E ali a experiência foi tão profunda, foi tão assim, avassaladora na minha vida, né? Assim, eu realmente saí de lá falando que Deus me amava, né? Mas Deus ama todo mundo. Não, Deus me ama. Antes né? disso, você tinha uma caminhada? Antes eu era de paróquia, eu sabia, assim, a questão de pastoral, enfim, missa, novena, enfim, eu tinha essa parte da fé, né? Dada pelos meus avós. E aí eu nunca tive uma experiência com Deus, carismática, nem nenhum retiro, nem nada do tipo. E aí eu tive essa experiência com Deus e foi assim transformadora, né? Ali eu descobri que Jesus é um cara que eu quero estar com ele a vida inteira, né? Eu quero realmente dar a minha vida. E eu lembro que quando eu saí do retiro, tem aquelas filinhas, né, nos ônibus, né, para ir embora e tudo mais. Eu lembro que eu fui um dos primeiros assim da fila. Aí eu virei para trás e falei assim, Senhor, que ninguém saia da minha presença sem saber o que eu vivi esse final de semana, né? Eu quero ofertar a minha vida pelos jovens, pelos homens e pela igreja. E pronto. Aí ficou nisso, eu não sabia muito o que eu ia fazer depois disso. E você tinha lá seus 22 anos? Não, 2011 eu tinha 15. Ah, não. 15. Novinho pra ter esse bem novinho, discernimento, né? É o que Deus faz na vida das pessoas, né? Não vou falar que eu tinha esse discernimento todo, não. Mas, enfim, depois disso eu comecei a treinar num grupo de jovens, né? Carismática, etc. Aí, em 2015, certo dia, teve o Capital da Paz, que era um evento cultural de músicas e artes aqui que o Shalom de Brasília fez. E até então eu não sabia o que era comunidade. Como eu disse, eu era de paróquia, então para mim era pastoral, grupo, ágape, segue-me, essas vertentes. Todos assim, nós passamos por lá, graças a Deus. Exatamente. Eu fui 8 anos, fiz carreira no SEG. Eu só sabia o que era, mas eu não tinha idade, então não participei, né? Você não chegou a fazer? Não cheguei a fazer. Olha só. E aí teve o Capital da Paz, e ali o Shalom para mim era muito música, né? Missionário Shalom, Davidson Silva, né? Aquelas músicas que a gente já conhece.
E aí todo o grupo se movimentou para ir, né? A gente alugou uma van e foi para o Capital da Paz. E como eu estava na coordenação, coordenei tudo isso, também não sabia o que era, e fui. Achei que ia escutar uma boa música e pronto, acabou, né? Escutei foi outra coisa. Mas tudo bem. E aí, chegando lá, eu vi todo mundo, assim, com esse mesmo sinal que eu tô no pescoço, né? As pessoas indo pessoas pra- que não estão vendo. Que vão querer saber. Vão querer saber. Porque eu vejo várias pessoas, né? Calma, a gente Isso, vai vamos chegar lá. chegar lá, Vamos vamos chegar chegar lá. Eu vi todo mundo, o tal, quem não sabe, é um cordão, enfim, tal. É uma cruz, né, em formato de T, geralmente de São Francisco, né, da congregação franciscana e tudo mais, que o Shalom aderiu. Depois vou dar esse spoiler. Tô dando esse spoiler, depois eu falo mais, né. E aí eu vi todo mundo andando para lá e para cá com esse sinal. Achei bonito. O que me atraiu foi a beleza mesmo. Eu era de paróquia, né? E quando você é de paróquia, você é aquelas coisas grandes, né? O seu cordão, o sinal, o terço grande que você coloca aqui na calça, né? Reza, Tudo não mais, aquela sabemos, mas cadeia tá de lá. Nossa Senhora. Eu falei, nossa, que bonito aquele cordão, né? E aí eu lembro que eu comentei com uma amiga minha e falei assim, olha, eu gostei muito do branco, do cordão branco, né? Porque destacou na roupa, achei bonito e tudo mais, né? Aí eu vi todo mundo lá com Onde sinal. é que compra, né? Eu fui na livraria Shalom para comprar. Aí era uma moça da comunidade de vida, que estava com cordão marrom, né? Aí eu falei, moça, você tem um desse para vender, só que branco? Aí ela falou bem assim, não, aqui a gente não vende essas coisas aqui não, né? Aí na minha cabeça, assim, todo mundo comprou, né? Tá todo mundo com desse. Cheguei um pouco atrasada, acabou, né? Aí eu falei, mas quanto é que é um desse? Ela olhou assim no fundo dos meus olhos e falou bem assim, para você ter um desse, você tem que dar a sua vida. Sabe quando o mundo para, assim? As pessoas assim ao redor param, como se em toda a sua vida faltasse uma pecinha de um quebra-cabeça que naquele momento encaixa. E, bom, naquele momento eu sabia que eu tinha que dar a minha vida para ter um cordão, para ter um tal. Eu não sabia da dimensão comunitária, eu achava que Canção Nova era um canal de televisão. Então, eu não sabia a dimensão Shalom. E tudo que eu pesquisava sobre Shalom na internet era música. Então, durante todo aquele processo de perturbação de um chamado de Deus, eu escutava as músicas do Shalom, né? Então, eu comecei a escutar e fiquei sabendo de uma coisa ou outra. Nunca tinha ido no centro de evangelização, na época, na Asa Sul, né? Aí, certo dia, uma amiga minha falou, vai ter o grupo aberto do Shalom. Aí, beleza, né? Vou lá, né? Pro grupo aberto e etc. E eu passei o dia inteiro escutando uma música do Edson Silva chamada Tomé. Eu me senti muito tocado, né? Aquela parte de carisma, aquele apaixonamento. Cheguei lá, era uma pregação sobre comunidade e aliança no grupo de oração, que é a comunidade que eu faço parte hoje em dia, né? E tocou a música Tomé na oração. E ali Deus foi me conquistando, né? E o mais engraçado é que eu continuei no grupo de jovens, né? Eu não tinha muito tempo, era muita coisa para fazer no grupo de jovens, eu não tinha muito tempo para ir para o Shalom. E isso eu vivi silenciosamente o tempo inteiro, né? Ia para o grupo de oração do Shalom toda quarta-feira, aquilo ali era mágico para mim, era coisa incrível. E eu fui conhecendo a comunidade aos poucos, né? Comprei os inscritos. Mas não comprou o tal, porque não tinha Não qual. comprei o tal. Eu fiquei sabendo que não se comprava, né? Os inscritos são... Os inscritos é onde está toda a nossa espiritualidade, né? Legal. Você conhecer a nossa espiritualidade, o histórico. Enfim, é para alguém que quer conhecer de fato a comunidade Shalom, normalmente compra os inscritos e ali tem tudo certinho, tudo direitinho. Normalmente, um spoiler, as pessoas não param de ler porque realmente é uma coisa muito, muito profunda, assim, né? Tipo, toca na nossa vida, na nossa alma. E ali, bom, você vai discernindo, né? Se você é chamado aquilo ali que é dito no livro. E aí, beleza, né? Ocorreu o Acampus, que é um acampamento de jovens Shalom em 2016. E foi o Acampus mais, como é que eu posso dizer uma palavra mais tranquila, assim? Enlouquecedor, talvez. Suave, uma palavra Uma tranquila. coisa assim... Uma palavra suave. Simplesmente, a gente chama esse Acampus de hidroacampus. Porque choveu todos os dias. Meu Deus. Era num ecoparque, sabe? A lama batia no meu joelho, assim. Era um lama para tudo quanto é lugar. raiz. O primeiro dia de acampamento, choveu... Eu não sei muito acampamento, né? Via gente com um monte de lona e tudo mais, eu só com a minha barraquinha. Meu Deus. Nossa, primeiro dia choveu, assim, num nível absurdo. E aí eu acordei no meio da noite, virei assim o rosto pro lado, tinha água.
Meu colchão estava flutuando em cima de uma água, meu edredom, minhas roupas todas flutuando assim em cima dentro da minha garrafa. Não tinha mais nada, assim, né? No primeiro dia. Só que ali foi onde Deus, de fato, me confirmou meu chamado, né? Assim, a comunidade Shalom foi com esse intuito de saber o que Deus queria para minha vida, e ali Deus confirmava, né? Eu pedi 1 ano para Deus, para dar uma organizada ali no grupo de jovens, né? Passar a coordenação e etc, para eu trilhar esse caminho. Aí chegou no final do ano, teve um congresso de jovens aqui em Brasília, que ele é geral, e normalmente acontece em alguns estados, né? Assim, tem em Brasília, São Paulo, enfim. E aí teve esse congresso de jovens e eu estava servindo no congresso. E aí foi chegando no final do ano e Deus foi me cobrando. E aí? Vai sair não? Né? Vamos lá. Aí eu falei, Deus, se você não me falar nesse congresso, que é para eu largar o grupo de jovens e vir aqui para o Shalom, eu vou continuar minha vida, vou tocar minha vida do jeito que já está maravilhoso, está incrível, mas só serve se for nesse congresso. Olha, atrevida, hein? Na minha vida, normalmente, é nesses níveis, assim. Eu falo, Deus, você sabe, né? E aí, engraçado que eu já tinha passado a coordenação e tinha uma outra pessoa coordenando, né? Eu estava só como núcleo, ele ajudando. E essa pessoa foi no congresso. E eu não falei que eu ia para o congresso, nem nada do tipo, né? Chegando lá, eu servi no congresso e tudo mais. Aí eu encontrei com ele. Ele virou para mim e falou bem assim, queria falar com você e tudo mais, né? Aquele momento, o que eu fiz. Queria falar com você. Eu nunca te vi servindo tão feliz na minha vida. E Deus pediu para te falar que quando você quiser sair, você pode falar comigo. E que o que falta em você é um tal. Mentira! Nesse nível. E eu não falei sabia nada para essa ninguém. questão? Não, eu não tinha falado nada para ninguém. Que isso, cara. Então, assim, quando Deus Deus e suas quer... surpresas, né? Quando Deus Ele quer... é claro. Ele é bem claro. E aí, estou trilhando até hoje, assim, na comunidade. Hoje eu sou discípulo da comunidade de Aliança, então eu sou um membro em formação. O que é esse membro em formação? Nós somos formados para a comunidade para fazer nossas primeiras promessas, né? E aí a gente renova essas primeiras promessas por 5 anos até nossas promessas definitivas no carisma. Então tem quanto tempo que você faz parte? Que você, tipo, deu Desde sim, 2016 eu sou da obra Shalom, Uhum. mas que eu ingressei foi 2020. 20. Foi 20. Bom, belíssima história, hein? Estou impactada. Então vamos ouvir a história do Gui agora. Vou começar do começo, igual o Valmon. Minha família não era católica, assim, praticante, né? Era só católica de IBGE, nem à missa a gente ia. Mas eu estudava num colégio católico e quando eu tinha 13 anos, lá em 2009, surgiu um retiro, né? Um retiro do próprio colégio. E aí eu fiz esse retiro e, igual aconteceu com o Valmon, né, eu senti o amor de Deus na minha vida pela primeira vez, assim, né? E eu senti uma felicidade incrível e tive certeza que, né, com Deus era o meu lugar, né? Então, comecei a me aproximar mais da igreja, entrei no grupo jovem, a gente tinha reuniões semanais. E nesse momento lá no colégio também tinha o que a gente chama de ECID, que é dentro do movimento Reino Cristo, é um dos apostolados que tem. É como se fosse um Reino Cristo para adolescentes. É um movimento para adolescentes. Comecei a participar. Dentro da escola. Ele não é... Ele acontecia tipo, como se você tivesse uma filial na escola. Mas ele era parte do ECID, né, como um todo de Brasília. E aí tinha em alguns colégios, tinha na Lago Norte, na própria paróquia, né, Guadalupe. Mas depois eu falo mais disso, mas só para contar como foi meu primeiro contato com o Reino Cristo, né? Então eu estava participando no meu grupo jovem do colégio e nesse CID, que tinham, né, reuniões semanais com atividade para jovem, brincadeira, muito legal. E então foi meu primeiro contato com o carisma em si, de certa forma. Mas acabou que eu não vinguei muito no ECID e fiquei mais no meu grupo jovem, né? Isso eu tinha 13 anos e fui anos e anos, né? Estava no ensino fundamental, ensino médio, sempre trabalhando nos retiros, muito, né? Sempre crescendo na igreja, estudando a fé, mas mais no meu grupo jovem. Chegou um momento que, né, você vai ficando mais velho, né? E já não conhecia mais tanta gente, só tinha novinho. Aí você chega uma hora que você fala, cara, acho que já Tô deu virando aqui, né? tio aqui já, pelo amor de Deus. Exato, isso eu devia ter já uns 20 anos, né? E como não era velho, mas é porque como era um grupo de colégio, né? Então... A faixa etária era bem mais baixa. Era mais, né, entre 15 ali, 15 e 17. Mas eu gostava muito de estar lá, só que eu vi que eu ia ficar velho e eu não
tipo, eu ia ter que sair do grupo, mais cedo ou mais tarde. Então, eu comecei a procurar outras coisas. E uma das atividades que eu fazia de vez em quando eram as missões, que é um apostolado forte dentro do movimento Reino Cristo, mais tarde eu posso falar mais, né, que as missões a gente sai em grupo para missionar, bater de porta em porta na casa das pessoas, e normalmente a gente faz isso 2 vezes ao ano, né, que é no feriado da Semana Santa e em Nossa Senhora Aparecida. Então, às vezes, eu participava das missões, mesmo não estando no movimento Reino Cristo, mas participava ali desse apostolado pontual. E aí, nessa que eu estava mais velho, de sair do grupo jovem, eu falei, cara, eu vou de missões aqui, né, para fazer uma coisa fora do grupo. E, de repente, né, começar em outro lugar, na minha caminhada em outro lugar. E aí foi o que eu fiz. Eu fui de missões, né, depois de um tempo que eu não tinha ido. E acabei, né, tendo mais contato com os membros do Reino Cristo que estavam lá, e eles me chamaram para participar das atividades, que no caso era o Encontro com Cristo, que é uma reunião que acontece semanalmente em equipes, né? Então, você tem várias equipes, que são grupinhos de 10 pessoas mais ou menos, e a gente se encontra semanalmente para discutir, para debater um trecho do Evangelho, debater uma situação do nosso dia a dia, assim. E aí eu fui me aproximando, né, do carisma em si, né? O carisma do Reino Cristo também tem essa questão de vida comunitária. Então, fui me aproximando das atividades e, né, participando. E chegou um momento que eu estava, né, já conhecia melhor o movimento, e eu sabia que existia a possibilidade de eu aderir, né? Antes chamava adesão ao movimento, hoje chama associação. O termo mudou, mas na prática é a mesma coisa. É de você se comprometer com aquele estilo de vida que o movimento Reino Cristo prega, certo? Só que nesse momento também estava acontecendo uma outra coisa assim na minha vida, que era o discernimento vocacional. E eu estava sentindo, né, um chamado ao sacerdócio ali, eu estava bem na tribulação, sabe? E esse chamado ao sacerdócio, ele vinha vinculado ao carisma do Reino Cristo. Por quê? Porque dentro do movimento Reino Cristo existe uma congregação, né? Então, dentro do Reino Cristo você tem leigos e você tem padres, né? E os padres são do reino especificamente. Isso, os legionários de Cristo. Né? Então, é uma congregação, assim como, né, os franciscanos, jesuítas e etc. Mas essa congregação está dentro do carisma maior, que é o Reino Cristo. Então... Olha aí, não sabia dessa informação. Falei que eu ia descobrir muitas coisas nesse... Depois eu falo melhor sobre a estrutura do movimento, mas... Então, eu senti meio que uma pressão, assim, cara, eu tô querendo ser padre do reino, mas eu nem sou membro do reino, então eu tenho que virar membro logo. Acabou que eu virei... Eu durante um trido, né, que é um retiro de 3 dias de silêncio, eu estava lá, fiz a minha adesão nesse trido, e estava... Paralelamente a isso, tinha o meu discernimento vocacional. Acabou que pouco tempo depois eu recebi o convite para ir para o seminário, né, dos legionários, e fui. Né? Então, eu aderi, e um pouco depois eu fui para o seminário, que é lá em São Paulo, Seminário dos Legionários. Como é religioso, né, você começa no candidatado e depois vai para o noviciado. E nisso você estava fazendo faculdade, alguma coisa do tipo? Estava. Na época eu fazia Direito, e aí eu tranquei. Tranquei no 7º semestre. Caraca! Mas já não aguentava mais. Tranquei, fui. Falar do discernimento vocacional vamos chamar para outro podcast sobre o discernimento vocacional. Mas é só para destacar quão foi um momento muito forte assim, na sua vida. Tipo, que você para todo um fluxo de vida para ir fazer uma opção em outra cidade e tal. E foi assim, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Foi muito, muito difícil, muito sofrido, né? Eu terminei o namoro para ir, larguei a faculdade, meus pais não gostaram nem um pouco da ideia, então não tinha apoio de ninguém para ir, mas, né, lá eu passei 2 meses que foi o candidatado, né? Terminei o candidatado, vários pontos assim no meu discernimento, mas eu vi que, na verdade, era para eu voltar, né? O padre pediu que eu sentia que era para eu voltar. O padre também falou que eu precisava terminar a faculdade antes, né? E voltei
providencialmente, eu depois passei no vestibular para biologia, que né, lá no seminário eu tive um processo de autoconhecimento muito grande e eu vi que realmente era o que eu queria fazer da vida. Né? Então, Deus me chamou lá por vários motivos, mas um deles foi esse discernimento vocacional, assim, na vocação profissional, né? Tô enrolando pra caramba, mas né, voltei, fiz biologia e decidi continuar né, no Movimento Reino Cristo, porque lá eu tinha tido outra experiência de movimento. Né? Então, eu vi que realmente lá, nesse movimento, era o lugar que eu me sentia à vontade, que eu queria fazer a minha caminhada. Então, né, só continuei. Né? Depois eu continuei participando das atividades, sempre indo de missões. Hoje eu tenho uma outra equipe de Encontro com Cristo que eu sou responsável. E é isso, estou lá no Reino Cristo. Descobri, então, né, tipo, meu você aderiu ao reino, que você falou, adesão ou associação, enfim, que os na termos época era mudam. adesão, hoje a gente chama de associação. Isso em 2000 Foi 2017. Foi no finalzinho de 2017, aí eu comecei o ano de 2018 lá no seminário, que eu fui, tipo, 4 de janeiro, assim. Você tinha lá seus quantos anos, mais ou menos? 18, eu tinha Novo? 22. 22. Ia 22. fazer 22, né? 18. Uhum. Tá. Aí você aderiu nessa época, foi pro seminário e quando você voltou você decidiu continuar enquanto missionário do reino. A gente não fala missionário. Não fala né? A missionário. gente fala membro mesmo. Membro do isso, reino. ou associado. Legal. O Vitor, eu sei um pouco mais da história. Porque, pra quem não sabe, menino Vitor já tá aqui representando a obra, mas ele já passou por outros lugares nesse processo de discernimento dele. Foi bastante. Conte. Até por aqui Lá, ele por passou. Aqui, vamos lá. Tem bastante história. Tô escutando a história do pessoal aqui, eu falo, cara, olha, dá pra fazer tanta pergunta, né? Eu tô falando assim, gente, eu tinha que ter chamado um de cada vez. Eu já tô aqui, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver esse problema agora? Mas vamos lá. Pois é, então assim, seguir o mesmo roteiro, contar um pouquinho da minha história antes, né? Então assim, desde pequeno fazia parte, sempre fui à igreja também, né? Meus pais sempre me levaram, passaram a fé. E meus pais, no início, eles faziam parte do caminho neocatecumenal, né? Então, assim, eu cresci na realidade do caminho neocatecumenal. E ali, por volta dos 13 anos, 12, 13 anos, eu entrei numa comunidade, né? Como funciona a questão lá no caminho. E fiquei por lá bastante tempo, né? Foram 9 anos. Só uma pergunta importante. Quando você entra assim, com 13 anos, você entrou numa comunidade distinta da comunidade dos seus pais? Distinta. É uma comunidade específica, né? Você tem um período de catequeses, né? Que eu acho que geralmente quando vocês vão na paróquia, é o processo nas paróquias de do caminho, todo vocês vão ver mundo, né? catequeses para adultos, né? Exatamente, né? E aí você entra numa pequena comunidade diferente dos meus pais e passa a sua caminhada passa a ser com essa comunidade. E ali eu fiquei bastante tempo, foi um lugar que me ajudou muito a amadurecer espiritualmente mesmo, né? De ver a seriedade que era você, olha, eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que santificar minha vida, né? Eu tenho que amadurecer em vários pontos da minha vida, e me ajudou muito quanto a isso, né? E aí teve uma época aí na minha vida de namoro, com hoje minha querida esposa, inclusive, eu esqueci de falar amor te amo, né? Eu falei, eu vou lá pro podcast. Eu vou lá pro podcast dos românticos. Eu vou falar. Muito romântico. Eu vou chegar lá, vou falar amor te amo, então tá aí. Não sei qual que vai ser o minuto, depois eu aviso ela. Mas então a gente teve um período no nosso namoro que foi um período conturbado em relação à pureza, né? Na vivência da castidade, dos combates quanto a isso. Que a gente chegou num momento assim que é muito puxado por elas, né? Mas que ela falou assim, olha, se a gente viver conforme a gente está vivendo hoje, a gente vai fazer besteira, né? E foi quando... Minha madrinha é uma mulher muito sábia. Olha, se tem uma pessoa que é sábia, é aquela mulher, viu? Então, assim, a partir daquele momento, não que assim, o caminho nunca tinha me ensinado nada daquilo, né? Mas houve essa necessidade da gente olhar para a nossa vida espiritual, no caso falando por mim, né? Olhar para a minha vida espiritual, que foi incentivado aí por essa situação com minha na época, namorada, eu falar, eu preciso mudar de alguma forma, né?
E aí um anjo, né, aparece na nossa vida, assim, que foi o senhor Padre Arnaldo. Então, ele ficava numa paróquia, ficava atrás do CEUB, minha namorada, minha esposa, né, ela formou em Direito, foi lá no CEUB, e ela ia na missa de vez em quando ali na paróquia, né, Nossa Senhora das Graças, se eu não me engano. Isso. E nessa paróquia ela conheceu o Padre Arnaldo, ela expôs a situação para o Padre Arnaldo, aí o Padre Arnaldo ela deu um livrinho assim para ela, né, chamado A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Fausto. E nesse livro, assim, ele aborda de uma forma que eu acho sensacional, assim, muitas coisas do cotidiano que a gente pode viver em questão de virtudes, né? Paciência, fortaleza, temperança, e vários exames de consciência ali, né? Que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. E achei muito interessante já aquilo. Só que eu esqueci um pouquinho antes. Em 2015, voltando um pouquinho, né? Isso com minha esposa, com minha namorada, tinha sido em 2018. Aí, voltando um pouquinho antes, eu conheci a obra, foi por meio de um amigo, né? Em 2014, que eu entrei para a Faculdade de Engenharia de Produção, lá na Universidade de Brasília, e lá eu conheci um amigo, né, chamado Lucas Laval, e aí ele me apresentou, né, o centro, né, do Opus Dei, aqui em Brasília. Foi, na verdade, para uma atividade até mais formativa em relação à administração, coisas da engenharia de produção, né? Aí foi quando eu tive o primeiro contato, assim, né? Então, estava em paralelo ali com as atividades do caminho e conheci o centro da obra, comecei a participar das meditações, né? Porque tem lá para o pessoal universitário, mais jovem, toda semana lá acontece. E foi tudo muito diferente, assim, sabe? Do que eu já tinha escutado. E mais uma vez, não que uma coisa seja melhor que a outra, né? Acho que a ideia não é essa, mas voltando até para aquela questão do carisma. Mas eu começava a identificar algo que eu falei, nossa, isso faz muito sentido para a minha vida, como eu quero levar a minha vida, né? Enfim, aí comecei a participar, aconteceu essa questão com o Padre Arnaldo, né, da minha esposa, e esse livro da Conquista das Virtudes é do Padre Francisco Fausto, né, que é do Opus Dei, né? Então, e assim, ele tem meditações maravilhosas. E conheci, então, 2015, aí teve esse episódio de 2018, que aí eu falo isso porque foi quando eu decidi, né, na minha vida, eu falei, cara, eu preciso amadurecer mais ainda espiritualmente. Se eu levar minha vida como eu estou levando hoje, eu não vou chegar a canto nenhum. Minha vida vai ser uma vida medíocre de fato, né? Foi quando eu decidi sair do caminho, né, sair das comunidades, muito por ver essa questão que eu precisava na minha vida espiritual de amadurecimento, né? Então, então foi 2018 e teve onde que o Campus Fidei na época e o CAT, né, entra nisso tudo. Antigo UCAT Brasil. E passou pelo UCAT, assim, pelo Campus Fidei, né? Porque foi o seguinte, a gente teve uma experiência muito legal que a gente não tinha feito, tem os grupos de estudo do dating, né? E antes tem um jantar, um primeiro jantar ali. Um retiro. O retiro, desculpa. A gente não fez esse retiro, né, para entrar. Só que num evento do pessoal, eu esqueci até o nome do movimento, mas que faz o Decor, né? Aquele Decor Brasília, eu esqueci. Hoje é Sussum Corda. Hoje é Sussum Corda. Hoje é Sussum Corda, mas era Comunidade de Gratidão, acho. Alguma coisa assim. Não, era gratidão. Então, ali a gente se encontrou com a prima da minha esposa, a Lud e o Thiago, né? Que inclusive são missionários aqui. E aí eles começaram a falar dos grupos de estudo. Aí eles falaram, não, mas vão lá no jantar, né? Aparece lá no jantar. Eu falei, beleza, tudo bem. Aí a gente apareceu. Eu já tinha tomado a decisão, né, de sair das comunidades do caminho. E eu falei, não, vamos lá, eu estou realmente me abrindo, conhecia a obra, achava que poderia ter algo parecido, assim, que a obra era algo que fazia sentido para mim. Mas, enfim, estava super aberto, né, as coisas que Deus me mostrasse. E aí a gente foi nesse jantar e não sei, porque assim, teve uma experiência muito bacana que uma pessoa da missão, né, a gente estava saindo, eu e minha esposa, ele parou a gente, né, e falou, olha, eu queria falar com vocês. Eu queria dar essa medalhinha aqui de Nossa Senhora das Graças, porque eu não sei, mas eu senti algo muito diferente em vocês, né?
E aquilo meio que impactou muito a gente, né? Eu e a Thaís. A gente falou, caramba, né? O que está acontecendo, né? E aí? E é engraçado, porque escutando a história de vocês, a gente vê como Deus vai agindo muito na nossa vida, né? Então, assim, vai mostrando... não sei, você acha que Deus não está te vendo, mas Ele vai mostrando, dando pequenos indícios do que Ele quer pra gente, né? E a gente resolveu se abrir de fato a esse chamado, assim, de, poxa, não sei o que vai ser, a gente veio aqui no jantar pela primeira vez, vamos ver, né? Vamos ver de qual é isso aí. E aí a gente fez parte do grupo de estudo, né? A gente coordenou o grupo de estudo um tempo também, fizemos parte do Campus Fidei durante um tempo. A gente estava levando essas duas... Na época ainda se encontrava muito no discernimento, do carisma, do que era. Do que a gente não tinha estatuto, Exato. ainda estava no processo de maturação do carisma quando vocês faziam parte. Não tinha nem processo de discernimento para entrar, exatamente, como existe hoje, né? Vocês iam ali discernindo junto com os iniciadores, exatamente, e iam fazendo parte. Aí a gente começou a ter umas conversas, né, com algumas pessoas, para a gente discernir se realmente era esse chamado dentro aqui do Campus Fidei. E aí foi quando houve a decisão de que não era, né? E aí que, assim, aí meus olhos pelo menos voltaram total. Eu já estava passando por esse discernimento também no lado do Opus Dei, né? Voltaram total para a obra e eu falei, eu acho que realmente é aqui. Só que para chegar também no discernimento da obra foi algo, assim, bastante história, tentar resumir para vocês saberem, mas durante o nosso período de noivado, a gente passou por muitas tribulações, a gente casou em 2020, foi época de pandemia, tempo de noivado foi assim, foi loucura, né? Eu tava. Foi loucura. Foi uma coisa louca. Quem casou em 2020, meus amigos. Foi uma loucura. A gente adiou casamento, enfim, foi uma loucura. Mas então, a gente começou a ter uma aproximação muito grande com o nosso Senhora de Guadalupe, né? Então, minha esposa fazia estágio. E aí, por isso que eu falo, eu tô falando muito da minha esposa, mas é o que eu tô falando. Ela, assim, ela que puxou, assim, ó, você tem que vir por aqui, assim, né? E acontecia coisas na vida dela, do dia a dia, né? Que parecia como se Nossa Senhora de Guadalupe sempre estivesse ali com ela, né? Ela teve um episódio que ela, cara, teve que andar não sei quantos quilômetros para arrumar um negócio de um processo, eu não sei direito a história. Mas ela chegou dentro lá de um gabinete de não sei quem, tinha uma imagem lá de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela falou, gente... Essa Nossa Senhora de Guadalupe está aparecendo demais pra gente, né? Pra mim, no caso, né? E aí a gente foi engraçado, que a gente ajudava numa paróquia da Estrutural, Nossa Senhora do Encontro com Deus, do Padre Miguel. A gente ajudava lá no canto, né? E a gente, conversando assim, a gente falou, Nossa Senhora de Guadalupe, né? Tem aparecido em vários momentos, assim, na nossa vida. A gente fez curso de noivo lá. Poxa, a gente podia começar a conhecer a história dela. No final da missa, o padre, gente, aqui, estamos vendendo aqui a história de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas aí você fala, não, você tá de sacanagem, né? Então, tá bom, entendi o que você quer. É igual a história do tal. Exatamente. Então, entendi o que você quer. Então, a gente começou a estudar, né, um pouco da história de Nossa Senhora de Guadalupe, conhecer um pouco mais, né? Não estudar, mas conhecer um pouco mais. E aí, assim... Na obra, né, quando eu fui conhecendo um pouco mais da vida de São José Maria, Escrivá, que foi o fundador da obra, né, e quando ele morreu, ele queria muito morrer olhando para uma imagem de Nossa Senhora. Ele falava isso, né? E aí, na noite que ele morreu, né, a última imagem que ele tinha visto era uma imagem de quem? De Nossa Senhora de Guadalupe. Não, pode brigar. Aí, quando eu não sabia dessa história, não né? Sabia eu não sabia. E aí foi um amigo, grande amigo, que depois que eu saí da produção fui para a Mecatrônica, e na Mecatrônica encontrei outra pessoa que era da obra, né, lá. Eles estão por todos os E, enfim, um grande amigo que falou um pouquinho dessa história também para a gente. Inclusive tem um livro assim da peregrinação que São José Maria fez lá em Guadalupe e tal. Eu falei, e aquilo me impactou bastante, porque assim, a gente já estava tendo aquela vivência na obra, participando das formações, né, e essas experiências espirituais mesmo, que eu falei, era como se, poxa, o próprio São José Maria estivesse falando, olha, eu morri, entreguei minha vida pela obra,
e está na hora de você entregar a sua por ela também. Né? E, assim, me impactou muito por conta da relação com Nossa Senhora de Guadalupe. Né? Então, peça à mãezinha que você persevere nesse caminho. Né? E aí foi quando eu tomei a decisão, assim mesmo, de pedir admissão, né, para a obra. A obra também é um membro, né? É uma prelazia pessoal. A gente pode falar também depois um pouquinho o que significa isso. Mas foi quando eu pedi admissão, né, para a obra, e quando eu finalmente decidi, eu falei, não, é realmente isso que Deus quer de mim. Então, Olha só. foi isso aí. Eu fico sempre impactada com as histórias, porque assim, eu acho legal que a gente falou lá no começo sobre o carisma ser algo que é uma expressão específica da nossa espiritualidade, né? Autorizado pela igreja e tudo mais. Mas todos nós aqui, de certa forma, passamos por um caminho de... Cara, estava ali no grupo jovem, estava ali na vida paroquial, e a vida vai chamando, né? Deus vai chamando e vai traçando os nossos caminhos, e se a gente tiver o coração aberto e os ouvidos atentos, você vai ouvindo e vai seguindo. O que não quer dizer que uma pessoa que tem a vida paroquial firme não está seguindo a Jesus porque ela parou ali. Não, né? Porque, isso é um chamado muito pessoal. Assim como me chamou aqui para o Campus Fidei, chamou cada um de vocês para um carisma específico, existem aquelas pessoas que são chamadas a servir especificamente em suas paróquias. E louvado seja Deus, porque imagina se o mundo inteiro fosse feito só de missionários de carismas específicos, o que seriam das paróquias, né? Aquelas paróquias ali do bairro que precisam daquele leigo que serve ali na paróquia. Então, acho que um outro ponto que é legal, antes da gente entrar mais profundamente assim, na prática da vivência de cada carisma, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre como é que vocês acham, né? Vocês nós que já tivemos essa vida específica de comunidade, de grupo jovem ou de paróquia, que não necessariamente as pessoas que se limitam à vida paroquial, elas estão fora de um caminho de santificação, sei lá, estagnaram ali, né? Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho disso. É necessário fazer parte de um carisma específico para que a gente siga, fielmente Jesus? Como é que isso é na cabeça de vocês, assim? Nós servimos a um carisma, mas todo mundo precisa? Eu diria que não. Assim, enfim, até já conversando com alguns padres sobre isso, né? Ajuda, né? Assim, você fazer parte, porque você tem um caminho, de certa forma, a trilhar ali, né? Uma formação a ser recebida. Mas diria que não, porque assim, o seu relacionamento com Deus, somos todos leigos, né? Todos nós leigos, depois ali do Concílio Vaticano II, a gente sabe que todos nós somos chamados à santidade, né? A santidade não é somente algo específico para religiosos, né? Então, qualquer pessoa, né, que na sua vida do cotidiano ela consiga colocar Deus ali presente, ela vai estar se santificando, né? Então, não necessariamente ela tem que estar ali dentro, participar de um carisma, né? Ajuda, né? Mas às vezes não é isso que Deus quer de você de fato, né? Às vezes Deus quer que você se santifique ali na sua pastoral, na forma como você ajuda, mas claro, buscando sempre viver o teu relacionamento com Deus de uma forma cada vez mais para alcançar a santidade. Vocês têm alguma opinião sobre? Também acho que não. Eu acho que uma boa vivência paroquial, né, pastoral e etc., nos leva ao céu, né? Porque ali está a essência, ali está a Eucaristia, né? A paróquia está a Eucaristia, a paróquia estão os sacerdotes, está a comunidade. Então, se a gente não serve bem a uma comunidade, né, é até recomendável que você tenha uma paróquia para frequentar, né? Então, se a própria igreja que recomenda isso, que você tem uma paróquia para frequentar, que você participe daquela missa, que você tenha um diretor espiritual, enfim, de fato não tem como discutir, né? Eu acho que o carisma de fato ajuda, né? Ajuda, e eu acho que o chamado é muito específico, né? Uhum. É um chamado que você tem, que é seu, né? O Senhor te chama aquilo ali. E tem pessoas que o Senhor não chama aquilo ali, chama uma vida pastoral, uma vida dentro da sua casa. Existem santos que não foram de nada, né? São verdade, santos que ótimo ponto. Simplesmente participaram da missa, tinham suas devoções, né? A sua vida cotidiana, foram mães, foram pais, foram filhos, tiveram suas dificuldades, tiveram suas experiências com Deus. Eu assim, tenho vários exemplos de alguns amigos que simplesmente tiveram sua experiência com Deus
numa missa. São Francisco de Assis teve uma experiência numa homilia. Então, não tem como. Não existe, né, você falar que uma pessoa só vai ser santa se ela seguir um carisma. Não, a pessoa só vai ser santa se ela estiver comungando, se ela estiver na Eucaristia, em uma paróquia e seguindo a Cristo, né, convertendo o seu coração. Então, não acho. Eu também acho que não é necessário, mas ajuda muito, né? Pode ajudar muito. E eu acho triste, assim, o que aconteceu com as pessoas do meu grupo, porque hoje, se eu pensar na época que eu estava lá mais ativo no grupo, os meus amigos mais próximos, quase ninguém está na igreja hoje em dia. E eu lembro que quando eu entrei pro movimento, eu associei muito isso, assim, cara, os meus amigos eles não entenderam que a caminhada da fé tinha que ser fora, né, continuar para além do grupo, né? Então, se você não tiver um lugar para caminhar, nem que seja a paróquia, vai ser muito difícil de você, né, ser santo, de você crescer na fé. E é importante, né, falar que quando a gente fala de uma vida paroquial, não é simplesmente a missa aos domingos, né? Porque a missa aos domingos é o básico, né? Mas participar, né, das atividades da paróquia, ter um apostolado, conhecer a sua comunidade, ajudar nas necessidades, né, materiais, espirituais também. Então, é importante você ter esse espírito pastoral e de apostolado, né? Porque é isso que vai te fortalecer, né? Porque se for só ouvir ouvir a missa, participar, não vai ser o suficiente assim para você ser santo, né? Para você crescer. Ótimo ponto. E um apelo também, né? Por que as paróquias estão tão vazias e os movimentos têm tantas pessoas? Ou às vezes a paróquia até está cheia, mas não tem as ninguém pastorais estão sofrendo. Sofrendo. É um apelo, de fato, assim. Ajudem as paróquias, né? Ajudem, tenham, de fato, aprofundem a sua experiência com Deus e se oferte à sua paróquia. Né? Façam um bom grupo de jovens, façam uma boa pastoral familiar, sirvam a paróquia, né? Ajude o seu pároco a celebrar uma boa missa, né? Ajude as pessoas a terem informações, né? Sejam catequistas, bons catequistas, né? E eu acho que tudo isso forma, sabe? Me preocupa as paróquias estarem muitas vezes vazias, né? Pingados de fiéis, assim, né? Normalmente as missas de domingo e só, né? Não tem um movimento, né? Não tem, a gente vê algumas paróquias, mas depende muito da administração pastoral, né? Depende muito do pároco. Às vezes é um padre que é mais senhorzinho, que precisa da juventude ali. Então é bom a gente entender que a nossa vida é feita para servir, né? Então, se você não participa de nenhum tipo de movimento e você vê uma paróquia que o pároco é bem velhinho, vai lá, se deixa à disposição. Fala, olha, está precisando de alguma coisa? Tem algum grupo de jovem aqui? Como é que está isso aqui? Ajude, de fato, né? Assim, querendo ou não, nós somos uma grande comunidade cristã, né? Então, nós precisamos nos ajudar sempre. Esse é um ponto muito importante, né? Porque, como o Gui falava, às vezes as pessoas querem viver a sua espiritualidade de uma forma muito exclusiva, né? Tipo, eu vou à missa, eu faço minhas confissões, mas esquece que a igreja em si é algo comunitário, desde o princípio, né? Cristo vivia com os seus 12 apóstolos, né? Desde o princípio é algo para ser comunitário, faz parte do ser igreja. Então, nós precisamos estar em comunidade, não necessariamente um carisma específico. Se você não teve um chamado específico, não se preocupe, você não vai ficar fora do céu, porque você não, ai meu Deus, eu vou ter que ir lá bater na porta da Shalom, porque senão eu não vou ser santo. Não é isso, né? Aqui a gente está partilhando as particularidades de 4 carismas, entre tantos outros riquíssimos da igreja, mas a igreja em si é maior que tudo isso, né? Então, isso é pauta da própria igreja, né? Por exemplo, o Shalom teve um episódio onde houve uma discussão ali na Santa Sé, ali no Vaticano, né? Como é que a gente vai deixar as catedrais cheias, né? Como é que a gente vai fazer com que as catedrais tenham fiéis, né? Nosso querido Papa Bento XVI, ele simplesmente suscitou o nome da comunidade Shalom. Falou assim, por que não deixa as catedrais com Shalom? Né? Assim, não só para que o Shalom ajude a movimentar, né? Também faz parte um pouco do nosso carisma isso, né? Mas, se a própria igreja apela para os movimentos, para as comunidades, para os carismas específicos, para lotarem as paróquias, né? Realmente é um pouco preocupante. A gente precisa se mover para ajudar isso, né? Quantas pessoas saem da igreja católica porque não entendem a fé católica?
porque são Nossa. católicos de missa. Eu tenho inúmeros exemplos que vão para a missa, acham chato e acham que não tem mais nada e é isso e pronto, acabou. Não tem formação, não tem nada. Então, assim, as pessoas que se aprofundam mais na fé, que têm uma experiência verdadeira, ajude, né? Ajude as paróquias, ajude os católicos, né? Você trouxe um ponto muito legal para a gente tratar, o quanto os carismas, especificamente, né, dentro de suas realidades, e aí a gente pode trazer exemplos, você já citou um exemplo do Shalom, como os carismas podem e devem servir à igreja como um todo, porque eu acho que às vezes corre o risco de uma pessoa que não faz parte de um carisma específico imaginar um carisma como algo muito enclausurado, muito exclusivo, quase uma panelinha, sabe aquele grupo jovem que tem a sua panelinha e tal, porque eu não faço parte do Shalom, então eu não posso fazer tal prática, eu não faço parte da obra, então a evangelização no trabalho não compete a mim, né? Então, como que em cada uma, né, vocês, em cada uma das suas realidades, veem que os carismas de vocês contribuem com a igreja como um todo, não apenas a sua santificação, mas o serviço de evangelização externo, assim, da igreja como um todo mesmo. Tá. Quem? Vou começar assim, trazendo um pouco para o carisma da obra, né? Então, existe a ideia de que a gente deve se santificar o trabalho, santificar os outros pelo trabalho. Então, isso significa o seguinte, que, e quando eu falo trabalho, não significa também, né, a forma como a gente ganha o nosso dinheiro, né? Mas uma dona de casa também ela tem um trabalho dela, né? Então, eu falo das atividades que a gente faz no dia a dia, né? Então, quando você pergunta como é que a gente ajuda, né, na questão da igreja nisso, a obra tem esse grande chamado, né, de que, olha, todos nós, onde a gente vive hoje, fomos chamados à santidade, independente do que você faça, né, na escola, se você é um professor, se você é um dentista, né, se você é um biólogo, todos nós somos chamados a santificar-nos no nosso trabalho, porque somos leigos, nós vivemos no mundo. Então, assim, a grande mensagem assim, que eu acho que a obra traz e que é de grande relevância, acho que para a maioria das pessoas, né? Porque se tem a ideia, né, um pouco também, às vezes das pessoas de fora que não conhecem a igreja, de que, poxa, eu vou participar de um movimento e ficar naquela coisa lá, não sou muito disso, né? Mas existem, né, carismas que, assim, não, olha, você pode continuar do jeito que você está. Assim, não precisa, é claro que algumas coisas precisam ser adicionadas na sua vida espiritual, mas a grande notícia, né, que não é novidade, mas que por vezes é uma grande notícia, que você pode ser santificado na forma como você está hoje, né, nas suas circunstâncias atuais. Então, eu acho que essa, pelo menos na obra, né, essa grande mensagem ajuda muito aquelas pessoas que vêm na igreja como uma coisa muito, poxa, isso aí é de outro mundo, né? Isso aí não tem nada a ver com o mundo de hoje. O mundo de hoje progrediu, coisas do tipo. Não, poxa, peraí, você pode hoje, na sua realidade, santificar o que você faz. Né? Acho que é Santa Teresinha que tem aquela história, né, de que antes eu só descascava batatas, né? Agora eu consigo rezar descascando batatas. Então, assim, é um pouco disso, sabe? Não é que você vai estar rezando ali descascando batatas, você vai, não, estou descascando que a Ave Maria cheia de gás, né? Não é essa a ideia, né? Mas é de que, olha assim, eu te entrego isso aqui que eu estou te fazendo agora, e eu vou te ofertar isso aqui na missa para que você faça disso um sacrifício perfeito, para que seja a melhor batata que eu já descasquei na minha vida, sabe? Então, e você vai estar se santificando dessa forma, né? Você pode alcançar a santidade justamente fazendo isso, né? A coisa mais simples que você tenha no seu dia a dia, você pode oferecer isso para Deus e se santificar, né? E não necessariamente ter essa ideia de que, poxa, eu preciso estar dentro de um pastoral. É claro, a gente conversou de ajudar, né? Isso realmente tem que ser feito mesmo, mas é que às vezes não quero participar e tal, mas assim, existem outras formas também, né? Então acho que é essa grande mensagem que a obra tenta trazer, né? Hoje, para conseguir fazer com que as pessoas se santifiquem e estejam mais dentro da igreja. O reino, Gui, eu acho que o reino tem um papel muito importante com a evangelização porta a porta, né? Mas entre outras coisas, o que você vê? Eu nunca tinha parado para pensar nisso que você, né, falou na pergunta. Mas a primeira coisa que me veio à cabeça foram as missões, né?
que a gente vai de porta em porta, né, para alguma comunidade. São vários grupos, né? Então, numa Semana Santa, a gente deve ter uns 6 grupos diferentes indo para Por cada um. exemplo, aqui o Reino em Brasília. Vocês vão nas casas aqui em Brasília ou saem? Normalmente a gente não vai aqui no plano piloto, né? Por exemplo, nessa última agora, a gente foi... Ixi, nem lembro como... lembro onde é que foi, mas assim, às vezes Anápolis... né, tem a Fercal, que a gente já fez muito, Sobradinho, Taguatinga, Planaltina. Mas sempre na região, assim. Normalmente a gente fica no DF, né? Às vezes já fui para Goiás, né? Anápolis, Jaraguá também, no Goiás. Mas normalmente a gente vai mais por aqui mesmo. E a gente vai de porta em porta e não é chamando as pessoas para o reino, é chamando as pessoas para Deus, né? Para refletir sobre a Semana Santa, sobre o amor de Deus e convidar para eles participarem no que tiver lá para eles, né? Principalmente na paróquia mesmo, que é sempre uma paróquia que acolhe a gente. Lembrei para onde a gente foi para o Varjão, lá que vai ser a paróquia do Padre Luiz Otávio. Talvez vocês conheçam ele. E a gente chamava eles para atividade paroquial, né? Fora isso, o reino tem vários outros apostolados, né? Então, por exemplo, um dos apostolados é um colégio, né? O Colégio Everest, aqui em Brasília, tem 3 unidades, é um colégio do reino. Então, é um jeito da gente estar evangelizando as famílias, né? Não para puxar para o reino Cristo necessariamente, mas para levar para Deus, né? E criar também apóstolos dentro desses apostolados, né? Então, os alunos, a gente quer que sejam apóstolos, né? Depois na faculdade, né? Na família, etc. Então, Legal, acho que pelo meio do apostolado mesmo. Vai levando a evangelização, né? Com um carisma específico, mas não sempre querendo. Acho que as pessoas às vezes acham que a gente que faz parte de algum carisma, a gente quer sempre carregar o amiguinho pra... Bora lá, tipo, sei lá, te convido, que nem convidei os meninos aqui pra vir fazer o podcast. Se fosse uma pessoa mais assim... que não tem a vivência de comunidade, vai falar, lá. Estão querendo me recrutar. Tá querendo me recrutar, tá querendo me recrutar. E não é isso, né? Porque eu acho que, no fundo, no fundo não, né? O objetivo de cada carisma é levar Cristo às pessoas. Né? Seja aqui na rede de missão, nos nossos grupos de estudo, que, sei lá, 90% das pessoas que participam dos nossos grupos de estudo não são missionários, vão passar por aqui, vão ser formados, vão embora, às vezes vão se tornar colaboradores ou não. E aqueles que se sentirem chamados vão ficar e vão continuar servindo, né? Para nós da rede de missão, acho que o nosso carisma ele é formativo, né? Então, o nosso servir à igreja tem muito a ver com essa evangelização de forma prática formativa, né? Então, nós estamos disponíveis à arquidiocese, disponíveis aos grupos para ir fazer formações. Então, por exemplo, o podcast é uma expressão do nosso carisma que não está recluso aqui à rede de missão, não está restrito aos missionários, né? Eu acredito que a maior parte dos nossos ouvintes não são missionários necessariamente. Então, essa é a parte, né, que um carisma específico, em sua expressão, aqui no Campus Fidei, na sua expressão formativa, leva Cristo para outras pessoas. A obra leva ali... Eu acho muito legal, porque eu até brinquei a hora que você está falando, eles estão em todos os lugares. Aqui em Brasília, eu acho que tem... Eu conheci a obra aqui em Brasília, não sei nem se em Campo Grande, que é a minha cidade natal, tem. Eu acho que deve ter, assim, eu não sei exatamente a informação, acho que Cuiabá tem, mas não sei exatamente se tem um centro lá, né? Mas sim, a obra não é que não tenha centro, que não existam, né, vocações, né, membros, aliás, né? Exato. Então. E aí eu acho muito engraçado que eu estava falando isso, né? Tipo, eles estão em todos os lugares, porque se você conhece alguém que é membro da obra, não necessariamente ele vai te dizer que é. Já reparou? Eles são meio que, tipo assim, escondidinhos ali. Mas quando eles falam, se você tem algum conhecimento sobre a obra, quando eles falam que são, parece que faz todo sentido. Sempre são pessoas muito determinadas, muito disponíveis, assim, né? São José Maria, ele tinha um grande apreço pela liberdade. Carismático assim. Esse, né? Você vê os videozinhos dele e dá vontade de abraçar. Um grande apreço pela liberdade. Era um cara colérico, eu acho que como fosse, né? Mas é um grande apreço pela liberdade, assim, das pessoas, né? Então, assim, ele também pregava um certo que não existe uma solução católica para as coisas do mundo, sabe? Então, ele tinha, não é porque você é supernumerário ou numerário que você, olha aqui, ó. Olha, tem um diploma aqui, eu sou supernumerário. Sou numerário, faço parte e tal. Né? Ele assim, não tinha muito essa ideia, né, para o carisma. Então, por isso que, assim, a gente conversando aqui, eu não vou olhar nós, sabe? Eu faço parte aqui.
aqui no podcast, ó, eu sou da obra, não tenho problema em falar isso, né? Mas realmente não é algo que a gente vai ficar divulgando, assim, porque, enfim, é questão mesmo que a gente trata mesmo... Da realidade, da realidade de vocês. mesmo. Não porque é escondido, mas é porque, assim, estamos no mundo, somos católicos, a gente age como um católico, mas a gente, de certa forma, não fala, né, assim, faço isso porque sou católico. É por meio das nossas ações mesmo que se busca que as pessoas, opa, tem algo diferente, né? Como é que uma pessoa com, sei lá, 5, 6 filhos, ou 3 filhos, ou nenhum filho, mas ele trabalha tão bem, ele faz as coisas tão bem, né? Cuida da esposa, cuida da família, né? Como é que é isso? Né? E a partir desse apostolado de amizade e confidência que as coisas também acontecem, né? Dentro da obra. E a Shalom? Isso que eu ia falar, ao contrário de vocês, eu não tenho muito o que esconder, entendeu? Eu sempre sou questionado, então não tenho muito, tipo assim, não sou não. Eu sou não. Mas é bom, sabe? Bom, é muito engraçado que eu sou sempre confundido com um padre, né? Pro desespero da noiva dele. A gente Você foi no noivo, né? hospital, sou noivo. Aí daqui a pouco chega, o padre casado? Que Tipo- história é essa? Não, mas a comunidade Shalom, ela falando um pouco do que é a comunidade Shalom, né? Porque muita gente acha que a comunidade Shalom é só música e etc, né? E belíssimas músicas, inclusive. Por sinal. Eu sou um pouco suspeito pra falar. Porque... Eu contratei eles pra cantar no meu casamento. Foi mesmo? Então foi maravilhoso. Foi. Bom, a comunidade Shalom ela começou através da oferta de um jovem, né? Moisés, o nosso fundador. Ele foi escolhido para presentear o Papa São João Paulo II no 10º Congresso Eucarístico, que foi em 1980, em Fortaleza. Ele teve a sua experiência com Deus e ele foi aprofundando e, bom, nessa data ele foi escolhido pelo arcebispo para presentear o Papa. E ali ele ficou, o que vocês dariam de presente para o Papa, né? Assim, você pode escolher o que você vai dar de presente para o Papa. E ele ficou numa perturbação interior, né? Acabou que ele deu uma carta para o Papa São João Paulo II ofertando a vida dele. Pelos jovens, pela igreja, enfim. Engraçado porque aquilo ali foi o que eu disse quando eu tive a minha experiência com Deus, né? Enfim. Deus, né? E aí pronto, aí ele ficou ali perturbado, ofertou a sua vida, de fato, no ofertório da Eucaristia. A Eucaristia também é um dos pilares da nossa vocação e da nossa fé, como geral. Então, a cada Eucaristia a gente renova a nossa oferta de vida. E ali ele começou a ficar querendo saber o que ele ia fazer com aquilo ali. Né? Você ofertou a sua vida ao Papa, se deixando à disposição da igreja, né? E aí ele começou a ter algumas ideias, né? E uma dessas ideias veio através de uma experiência que ele teve. Não vou lembrar o nome da pessoa, mas ele foi num lugar que tinha alguns cafés que acolhiam pessoas drogadas, enfim, pessoas que tinham algum tipo de necessidade, e ali eles eram evangelizados. E ele ficou com essa ideia na cabeça, assim, meu Deus, eu preciso de alguma coisa para evangelizar. E aí, sei lá, em algum ponto ele falou assim, poxa, se as coisas do mundo dão certo, por que as de Deus não vão dar? Né? E aí ele lançou, ele falou assim, a gente vai fazer uma lanchonete para evangelizar. Então começou com uma lanchonete e uma livraria, tudo. Então, as pessoas iam lá, aí tinha uma livraria com vários livros espirituais, os atendentes, os nomes dos pratos, Kairos, Ágape. E ali as pessoas perguntavam o que era, a gente ia falando, ia evangelizando, e, enfim, inaugurou ali a primeira lanchonete, Shalom. Né? O Shalom foi inaugurado dia 9 de julho de Meu aniversário. 9 de julho? Olha só. De 1982, né? E ali foi trilhando, né? Nada disso foi iniciado com o desejo de uma vida comunitária, né? De fundar alguma coisa, né? Esse desejo foi com o tempo, né? Era um monte de jovem que queria evangelizar e que teve uma experiência extraordinária com o amor de Deus e ali queriam fazer alguma coisa com essa experiência, né? Nós costumamos dizer que a nossa experiência com Deus não é pra gente, é pro outro. Se for pra gente, está errado, né? Tá muito errado. Se Deus nos dá a experiência com Ele, é para o outro, né? Então, ali foi criado, de fato, um desejo muito grande de evangelizar. E aí foi enfim, se registrando muitas coisas, né? Foi se amadurecendo muitas coisas. O fundador foi tendo experiências com a vida dos santos, né? Principalmente São Francisco e Santa Teresa, que são nossos baluartes, né? Para quem não sabe, baluartes são santos que a vida deles
fazem parte, né, do próprio carisma, né? Assim, Qual das Terezas? Teresa d'Ávila. São Francisco, o Moisés teve uma experiência assistindo o filme de São Francisco e lendo o livro Irmão de Assis. Não sei se vocês já leram. Não. Então, ele começou a se identificar. Falou bem assim, pera, isso daqui, dentro do meu coração, faz sentido para aquilo que Deus pede para o Shalom, né? Tanto que o nome Shalom foi tipo assim, tá, Moisés, você vai criar isso aqui tudo, qual que é o nome? Primeira coisa que passou na cabeça dele, ele falou, Shalom. E não tem muita explicação. Depois ele foi ver o que era, entendeu? Então, as coisas foram muito assim, né? Quando foi abrir o primeiro centro de evangelização, eles foram rezar, e aí foram batendo nas portas, né? Aí falou assim, olha, quando tiver o primeiro centro de evangelização, tem que ter a figura do Santo Padre, né? Do Papa ali, para as pessoas saberem exatamente onde é que eles estão, né? Que é católico e tudo mais. E aí eles foram na primeira, tinha uma imagem do Papa. Só que aí eles não tinham dinheiro, né? Um monte de jovem que não tem dinheiro para fazer nada. E aí eles tiraram no papelzinho, rezaram e tiraram no papelzinho. Aqui, não é, tipo, é no próximo, ou não é, enfim, tiraram e não era, né? Era em outro. E aí eles rezaram, aí Deus falou que eles deram a passagem da pesca milagrosa, eles acharam um lugar que tinha uma imagem de Jesus, e todos os restaurantes ao redor eram restaurantes com nomes de peixes. Então foi realmente assim a providência de Deus, as fundações da providência de Deus são milagres que acontecem, né? Deles precisarem de um filtro, aí no aviso final da missa, gente, nós estamos arrecadando dinheiro para comprar um filtro, não sei o que, a pessoa, não, sou dono de uma loja de filtro, aí doava. Então tem várias histórias, né, de vida comunitária que, bom, ninguém acredita. E aí com Santa Teresa, foi através dos escritos, Santa Teresa mesmo, né? Então São Francisco, na nossa vida, é a vida comunitária, a vida de louvor, né? Santa Teresa é a nossa forma de vivência, né? Tipo assim, a forma de rezar, né? A vida de oração vem aos moldes de Santa Teresa d'Ávila, né? Parada, contemplativa. Nós somos missionários, então é um carisma que ele passa pela contemplação, pela unidade e pela evangelização. Então, assim, todo o nosso objetivo é para a evangelização, né? Principalmente o jovem. A gente fala que a potência do jovem, ele alcança todas as outras pessoas. As famílias, os idosos, os que não são católicos, os que não acreditam em Deus, o jovem tem essa potencialidade, né? Santa Catarina de Sena diz, né, que jovem, se tu fores aquilo que Deus quer, tu botaria fogo no mundo, né? Então, de fato, a gente acredita muito nisso. Então, hoje o Shalom está em todos os continentes do mundo. É um carisma que criou em Fortaleza, então está em praticamente todos os estados do Brasil, se não estiver em todos. O terceira maior centro de evangelização e população membros do Shalom aqui em Brasília, né? Perde para Natal e Fortaleza. Então nós temos em vários cantos do mundo, Nova York, Alemanha, Dublin, tudo quanto é lugar. Então nós somos chamados para evangelizar, né? Nós temos todas as formas de vida, então leigos, casados, celibatários, sacerdotes. O Shalom tem um seminário. Sabia não. Tem um seminário, então a pessoa que é Shalom, ela também é chamada ao sacerdócio, né? Então tem formações para os sacerdotes gerais, né? Nós prezamos muito pela formação humana, então o Shalom tem essa característica de formação humana mesmo, de cura, de autoconhecimento, de você estar, enfim, tendo um autoconhecimento sobre si mesmo, para você se doar mais a Deus, se doar mais para os outros, né? Inclusive, são bem famosas as formações de Shalom, não sei se você já conhece o Fio de Ouro também. Acho que minha mãe fez. É muito bacana. Então, assim, é um carisma, de fato, para evangelizar. Hoje, o Shalom, ele cuida da juventude da Santa Sé, né? Então, o Papa Francisco confia à comunidade a juventude da igreja. Então, todos os eventos oficiais da igreja é o Shalom que está à frente, a JMJ e etc. Justamente porque a igreja vê essa potência, né, que a comunidade tem. Enfim, a espiritualidade, eu poderia ter uns parte 1 e parte 2 aqui. Acredito que também da obra, também do Reino parte 3, porque daí vai ter tem parte muita 4, coisa. até 4. Então eu vou ter que chamar cada um de vocês para falar. Vamos falar hoje sobre só a obra, só o reino. E olha que eu nem falei do sinal, né? Tipo, a gente falou das coisas. Comecei do sinal, não falei. Mas, enfim, resumindo. Já aproveitando. Vou falar para encerrar isso aqui, senão eu posso ficar aqui o dia inteiro. Então, não é o objetivo. O sinal, você que está nos escutando, imagina o sinal.
Todo mundo tem curiosidade para saber o que significa o tal. Bom, um tal, né? A gente teve essa inspiração, veio de São Francisco, de fato, né? E ele é feito na madeira, porque para representar quem nós somos e como nós vivemos, que é na pobreza, é na providência de Deus. Então, nós mesmos fabricamos nossos taus, nossos sinais. Tem em hebraico escrito Shalom, aqui na parte de cima. Ele é pirografado, representando a eleição, que é escrita no fogo em nossos corações, né? O Shalom do Pai. Tem um cordão, que ele significa, ele vai muito ao encontro de Santa Teresa d'Ávila, que nos mostra que tudo passa, só Deus basta. Então, a nossa vida é presa por um cordão. Então, nós sempre lembramos isso, né? Toda vez que nós tiramos e colocamos, nós falamos obrigado, Senhor, por nos ter escolhido. Então, a gente também ali renova a nossa oferta de vida. Na comunidade Shalom tem 2 formas de vida, que é a comunidade de vida e de aliança. Ambas são ofertas de vida e ambas são missionárias. Então, a comunidade de aliança, que eu faço parte, é chamada a evangelizar, oferta a sua vida onde você está. Então, através do seu trabalho, através da sua faculdade, você serve a missão daquele lugar, ou seja, eu sirvo a missão de Brasília, né? Nós podemos ser chamados a ir em missão para outros lugares, então nós servimos aqui, né, a nossa cidade, evangelizamos o povo da nossa cidade através da nossa própria vida, né, nosso trabalho, nosso dinheiro, tudo. Uhum. A comunidade de vida é a essência do carisma, então onde o que o carisma de fato é chamado a viver na sua essência, ou seja, são missionários que largam tudo, família, trabalho, planos, sonhos, tudo em favor da evangelização. Então, elas são enviadas para vários lugares e, enfim, ali fazem parte de todo o projeto de evangelização daquele lugar e doam suas vidas, né? Então, nós temos fases formativas, né, do postulantado. No discipulado, a gente recebe o nosso sinal. Na comunidade de aliança, recebe o sinal com o cordão cinza. Aí, quando você faz suas primeiras promessas, recebe o cordão branco. Na comunidade de vida, quando você entra no discipulado, recebe com um cordão marrom claro. E quando você faz suas promessas suas primeiras promessas, cordão marrom. É um carisma de promessas definitivas porque é um carisma autorizado pela igreja, né? Então, nosso estatuto foi aprovado em 2012, foi a primeira comunidade aprovada no Brasil. Por mais que a Canção Nova também é mais antiga que o Shalom, né? O Carisma Shalom foi o primeiro a ser aprovado pela igreja. A Canção Nova também foi recente, graças a Deus, porque o Shalom é extremamente grato à Canção Nova, assim. O Moisés, para entender o que era a comunidade, ficou muito tempo ali com o Monsenhor Jonas Abib para entender. Os escritos foi feito com inspiração do Monsenhor. Então, o Monsenhor virou e falou assim, fica nessa capela aqui, e você vai escrever isso aqui, tá bom? Vai rezar e você vai escrever. Ele sai de lá com os escritos. Então, a gente é muito grato e é uma vida muito feliz. Ótimo. Sai agora com minha consciência tranquila, que eu sei o que significa o tal. Para quem tinha dúvidas, tá aí. Não dá para comprar um tal, Muito bonito, galera. muito Se vocês quiserem, vai ter que fazer parte. Mas é lindo. Minha mãe é apaixonada. Minha mãe fez... Meus pais, né? Existia lá na minha cidade uma comunidade de irmãos de Assis. Eu não sei se eles chegam a ser um carisma ou... Enfim, mas eles têm uma prática semelhante à vida de São Francisco de Assis, né? E aí meus pais frequentavam missa diária com eles e tal. E minha mãe é apaixonada. Ela vê qualquer pessoa da Shalom por causa do tal especificamente, porque remete a São Francisco de Assis, ela já fica tipo... Ai, São Francisco de Assis. Pior é que do nada eu tô ali passando do outro lado da rua. Shalom, eu falo, Shalom. A gente nem se Uma coisa, a gente não se comunica assim, tá? Ninguém se cumprimenta Shalom, não é. Do nada estão em Israel, todo mundo. Nossa, aeroporto, eu fui deixar minha noiva no aeroporto, aí a pessoa veio assim, Shalom. Aí eu fiz a mesma coisa, Shalom. Eu não sei por que eu tô fazendo isso, né? Mas você mal e a educado. pessoa, eu acho que ela reconheceu o hebraico. Eu falei, meu Deus, eu acho chique. Não, elas conhecem a comunidade, não? Não sei. Eu vejo direto. Eu tava até, acho que foi lá na Disney que eu vi, eu tava lá e eu vi uma galera usando. Já vi ela em todos os lugares. Shalom também tá em tudo quanto é em todos os lugares, né? Fortaleza, então você vai abastecer teu carro, o cara tá com o sinal do Shalom, e não é nem brincadeira. Sim. E as particularidades do reino, Gui, como é que é na prática, assim, o reino? Além das missões que você já explicou pra gente. Tá. O Reino Christian é um movimento que nasceu lá no México. Se eu não me engano, o que nasceu antes, eu não sei tantos detalhes assim de datas e da história,
Mas, se eu não me engano, o que nasceu primeiro foi a congregação, né? Os legionários. E depois eles viram que aquele carisma podia se aplicar mais, né, para além dos padres, né? Então, vou tentar resumir, porque é bastante coisa, mas basicamente o movimento Reino Christi, ele é um movimento que tem como objetivo instaurar o reino de Cristo no coração dos homens, né? Então, tanto que a gente tem tipo uma ladainha, né, que a gente sempre fala, que é venha a nós o vosso reino, né? Eu até tenho aqui o texto, foi providência, está no meu bolso, tá? Não foi de propósito, tem escrito ART, né? Advenia Regnum Tuum, né, que é venha a nós o vosso reino. Que legal. Então, a gente sempre está invocando isso, porque a gente quer que o reino de Cristo seja instaurado no coração dos homens. E como que a gente faz isso? Principalmente pelo meio do apostolado, né? A gente fala que o nosso carisma ele é contemplativo e evangelizador. Contemplatismo, que é a vida de oração, é sempre muito importante, né? O que nos alimenta, mas a gente é evangelizador porque a gente tem que sair ao encontro, né, das outras almas. Então, o movimento é muito focado no apostolado. Ele é dividido em 4 partes, né, os 4 estados de vida. Então, primeiro tem os legionários, que são, né, os sacerdotes. Tem os leigos consagrados, né, que seria um paralelo assim com um Celibatário? numerário. São celibatários. São celibatários. Então, são as pessoas que abrem mão, né, do matrimônio, né, vivem a vocação do celibato. Homens, no caso, os leigos consagrados. São só homens. Porque tem os homens e as mulheres, Tá. né? Então, a gente divide em 4 partes, né? Entendi. Os padres, aí os homens consagrados. Os homens consagrados, normalmente, eles têm a sua profissão normal, né? Então, é um engenheiro que é consagrado, né? Um advogado que é consagrado, mas eles vivem em comunidade, vivem só com os consagrados, ou às vezes com os padres. É mais rara essa vocação no mundo, né? Não tem tantos assim. Se eu não me engano, são uns 200 consagrados no mundo inteiro. Nossa. Agora, por exemplo, já as consagradas, normalmente as consagradas, elas abrem mão de tudo e vivem só do apostolado. Então, não é tão comum ver uma consagrada exercendo, né, outra profissão assim, né? Essa tem bastante, né? Aqui em Brasília tem várias assim, né? Deve ter umas 10 em Brasília. Mas elas vivem em comunidade também e ficam muito responsáveis pelos apostolados. Então, elas dão direção espiritual, cuidam do ECID, cuidam das missões, cuidam do colégio, cuidam da ONG que a gente tem, já eu falo. E tem os leigos, né? Que somos nós. Eu, no caso, faço parte dessa parte. Então, o que né, eu vivo como membro leigo? Eu faço parte das atividades do reino, né, e vivo o carisma como? Na minha oração, né, o membro ele tem um manual de orações que a gente faz de manhã, nas refeições, de noite, exame de consciência. Eu acabo que não sigo muito as orações literais, assim, né? Normalmente eu rezo com as minhas próprias palavras, mas, né, eu tenho um hábito de oração, que a gente, né, faz nos certos momentos do dia. A gente tem o que eu gosto muito, que é o encontro com Cristo, né? Porque a gente vive a vida em comunidade também. Então, a gente tem as equipes. Comunidade, né? No caso, a vida de equipe. São equipes mais ou menos de 10 pessoas, né? A gente separa meninos e meninas. Então, eu tenho a minha equipe somos uns 12, mais ou menos, amigos. E, normalmente, essas equipes são divididas de acordo com o momento de vida, né? Então, você tem a minha equipe é da galera que, né, a maioria já está formado, né? Tá noivo, né? Mas tem mais ou menos a minha idade, né? E tem equipes de galera de 18 anos, galera que está acabou de sair do ensino médio, tem equipes né, que o pessoal já todos casados, pais de família, com filhos, né? Então, ela é dividida assim para a gente ter uma vivência mais comum, né? A gente está passando pelas mesmas coisas ao mesmo tempo e poder se ajudar, né? Então, a gente faz o Encontro com Cristo, que ele normalmente é uma vez por semana, onde a gente debate o tema do Evangelho, né? Faz uma leitura, faz uma meditação do Evangelho. A gente tem um momento que chama Caso de Vida, que cada né, uma pessoa, no caso, por semana, traz uma situação que leu no jornal ou que viveu, sei lá, tive uma experiência com tal morador de rua aqui essa semana, e aí compartilha, né, conta a história, e a gente
debate para ver o que a gente extrai de bom, né, daquilo, fazer uma reflexão em cima. Esse é um momento muito legal do Encontro com Cristo. A gente também faz um propósito de equipe, né? Então, toda semana a gente faz um propósito para a gente fazer junto, que pode ser desde, todo mundo vai rezar um texto da misericórdia por dia em tal intenção, ou todo mundo aqui vai fazer uma doação para ajudar tal instituto, né? Ou, sei lá, todo mundo vai ler tal parte de um livro. E a gente também faz nossos compromissos individuais. Então, essa semana eu me comprometo a ir à missa diária, ou, sei lá, estou fazendo um TCC, vou fazer 10 páginas no meu TCC, né? Então, isso eu acho que é o mais central assim da minha vivência no Reino Cristo, porque é essa vivência em comunidade e que me força, né, a melhorar, né? E é legal que a gente sempre também dá o feedback, né, de, essa semana eu não fiz meu compromisso, né? E aí vai um ajudando ao outro, né? Então a gente vai se fortalecendo junto, né? Fora isso, fora o Encontro com Cristo, as orações, o ideal é que cada um tenha um apostolado, né? Então, o meu apostolado ele não é vinculado ao movimento Reino Cristo. Eu sou catequista, né? Esse é o meu principal apostolado. Então, eu sou catequista de crisma num colégio. Mas a ideia é que cada um tenha o seu apostolado, né? Pode ser dentro da paróquia, pode ser dentro do movimento. Não necessariamente atribuído ao movimento. Não. Né? Tem que ter um compromisso com a evangelização de uma forma geral. Exato. Legal. É o ideal, né? E... Claro, isso tudo na teoria, né? Tem pessoas que não vivem 100%. Eu tenho várias coisas que eu não faço, assim, mas eu faço o que está ao meu alcance e o que eu também acho que vai me favorecer. A gente tem direção espiritual, né? Tem os padres nos acompanham, né? A maioria dos membros faz direção com padres do reino ou com consagrados, ou consagrado também, porque aqui no caso a gente tem um consagrado em Brasília. E é isso, né? Então a gente vive essa vida em equipe e sempre voltando para o apostolado. E só para falar dos apostolados que o movimento tem, né? Vou citar alguns aqui. A gente tem uma ONG que chama Sonhar Acordado. Tem vários países, várias cidades aqui. O Sonhar em Brasília, ele não é tão grande, mas, né, em São Paulo, Rio, é enorme. Dentro da ONG tem vários programas, programa com pessoas, né, no hospital, pessoas, né, com crianças, tem programa voltado para arte, para desenvolver a cultura da arte, né, em crianças, assim. A gente faz uma peça de teatro com as crianças, é muito legal. Legal. Construção de capela, né? Inclusive esse é um dos que eu faço parte aqui. A gente constrói capela e reforma também. Uau! Inclusive alguém falou da Nossa Senhora do Encontro com Deus, você, né? A gente já reformou Que legal. onde era a capela, onde era a paróquia antes, né? Agora é uma capela, a gente já reformou ela lá pela ONG. Muito legal. A gente construiu a capela em 4 dias. Caraca! Uma das melhores experiências da minha vida. Que do legal. nada. Carnaval assim, você chega, né? Dia começa o carnaval? Sei lá, sexta. A gente normalmente começa sexta e terça-feira ela tá pronta. Uau! Pela ONG, né? Isso, pela ONG. Então, é legal que a ONG atrai muita galera que não é católica, né? Então, Sim. é uma porta de entrada, assim. Então, temos a ONG, temos colégio, temos as missões, né? Que é a Juventude Família Missionária, que a gente faz missões. Tem missão para adolescente, homem. Tem as adolescentes meninas, os jovens homens, jovens mulheres, as famílias, né? Então, cada um vai para um grupinho, para um lugar diferente. É um dos mais fortes, né, das missões. A gente tem grupo de oração, né, que surgiu um agora que chama Colo de Mãe, lá na Guadalupe. E sempre tá surgindo outro, assim. E é legal que sempre parte da equipe. Então, por exemplo, a gente tá lá no Encontro com Cristo. Isso, inclusive, surge história real, assim. Tem outra pessoa que é Cristo da Rua, né? E aí, você está no Encontro com Cristo, aí tem o caso de vida foi com alguma uma família carente, não sei o que lá, e aí, de repente, a equipe falou, a gente precisa, né, vamos fazer um compromisso aqui para ajudar, né, para levar, sei lá, a cesta básica para uma comunidade. E aí e aí, de repente, aquilo começa, né, a crescer e vira um apostolado, e aí vira um apostolado oficial do reino, né? Então, é legal porque sempre o reino está acolhendo, assim, Tá né? sempre atento às necessidades da igreja e da comunidade como um Exato, todo. né? Então surge uma ideia em uma equipe, daqui a pouco essa ideia se estende, né? E a gente oficializa isso dentro do Encontro com Cristo, né? Que legal. Então, acho que eu falei o principal, assim, né? É apostolado, é o nosso carisma. Legal. Mas Olha, sempre muito também legal isso, contemplativo, viu? né? Porque eu sempre quis saber como é que era o
o carisma do Reino Cristo. Eu frequento Nossa Senhora de Guadalupe. Tem um tempo já, tem essa devoção e tudo mais. Todo dia 12 eu tô lá, na Missa das Rosas, né? Então, eu sempre quis, assim, saber, de fato, o que eram aquelas eu também vai ver bandanas, né? Bandana amarela, como é que é? Como é que é a expressão do Eu recomendava sem saber o que era, juro pra você. Eu falava, vai lá, tem o Reino Cristo, só de ver, né? Mas não sabia o que era, não, agora eu tô sabendo. E né, fazer uma propaganda já também, né? Porque quem quiser conhecer melhor o reino, a gente tem uma sede, que é a paróquia, né? Aqui, a gente tem 2 paróquias no Brasil, se eu não me engano, talvez tenha surgido uma terceira que eu não estou sabendo, mas em Brasília é uma graça muito grande que a gente tem, porque tem cidades que não tem paróquia, né? Então, tem uma casa de missão igual essa aqui, né? Mas não é tão, né, grande quanto a paróquia. Então, em Brasília, a gente tem uma paróquia muito, muito viva, a gente tem sala pra caramba para fazer os encontros com Cristo, para fazer as reuniões da ONG que acontecem lá. E fora que, é uma paróquia que aqui nos legionários deve ter uns 12 legionários. Então, tem uma paróquia que tem 12 padres. Frequente, assim. Exato, já né? corri na Guadalupe para confessar várias vezes. Exato. Guadalupe sensacional. Excelentes, né? Excelentes. Excelentes padres, sempre Sim. muito bom, muito bem celebrado. E também outro aspecto que eu falei, que a gente também cuida muito da formação, né? Então, frequentemente, uma vez no mês vai ter um círculo de estudos aqui sobre tal tema, sobre a Santa Missa, sobre, sei lá, anjos. Então, a gente está sempre buscando se formar também. Tem um outro detalhe que eu não falei. Uma vez por mês tem um retiro, mini retiro, né? Só domingo de manhã, de 9 a meio-dia. Né? Mais em silêncio, mais para meditar um evangelho, etc. Para a gente estar sempre se alimentando também, né? Então, tem a parte do apostolado, mas tem a parte da oração que vem antes, né? Então, é contemplativo e evangelizador, que a gente chama. Pergunta, assim, curiosidade, assim. As paróquias, me veio na cabeça, que eu não sei se é o que acontece, mas ela sempre tem alguma referência à Nossa Senhora de Guadalupe por ter começado no México? Não sempre, porque no caso em Brasília, eu acho que a nossa padroeira é Guadalupe, né? Uhum. Eu acho que quando Brasília estavam construindo as paróquias, o reino já chegou junto, né? E falou, a gente pode cuidar de uma paróquia e a gente escolheu Nossa Senhora de Guadalupe, né? Eu acho que é mais ou menos assim. Mas, por exemplo, eu não lembro qual que é a paróquia do Rio, ou é de São Paulo, se eu não me engano, não é de Nossa Senhora de Guadalupe, mas era uma paróquia que já existia, e aí, acho que a diocese, o bispo falou, os legionários podem tomar conta disso aqui, porque sabem que, eles têm pessoas, né, para fazer isso, né? Então, às vezes, um jeito de avivar uma comunidade, de começar uma comunidade ali pelo meio do movimento, né? Uhum. Perfeito. E agora, Vitor, desmistifique, por favor, o que são os supernumerários, os numerários, os adscritos. Tá, beleza. Eu vou falar sobre isso, eu prometo. Falar só um pouquinho, antes de começar, sobre as questões da obra, né? Assim, só São José Maria, né, quando ele pensou na obra, a história que eu não lembro exatamente, era algum religioso, não lembro de qual ordem, mas ele viu umas pegadas na neve, né, assim, e ele, por conta disso, e era de uma pessoa descalça, e ele se tocou muito com aquilo, né, e começou a pensar o que ele estava fazendo por amor a Deus, né, porque, poxa, uma pessoa descalça na neve, fazendo isso por Deus, né, ele começou a refletir internamente, né, e aí, em 2 de outubro de 1928 ele tem toda a visão da obra, né. E assim, quando ele pensou na obra inicialmente, foi só pensando para homens, só para homens. E aí depois, eu não lembro exatamente a data, acho que foi 14 de fevereiro, se eu não me engano, ele também tem a visão de que a obra não seria somente para homens, mas para mulheres também, né. Então, assim, são centros separados, independentes, né, a obra. Então, tem essa questão de ser uma prelazia pessoal, e aí explicando um pouquinho sobre isso, né. Eu gosto sempre de explicar falando sobre diocese. A gente está na diocese de Brasília, né, e a nossa jurisdição ela é geográfica, né, então o que delimita a gente fazer parte da diocese de Brasília é algo geográfico. Uma prelazia pessoal, o que delimita é a pessoa, né, então o fato dela querer, né, participar, ser membro daquela prelazia, né. Então a obra, acho que é a única hoje na igreja que é considerada como uma prelazia pessoal, né. E aí entrando um pouquinho mais sobre o que são essas coisas de numerário, supernumerário, etc, né. Então, Todas as então vocações. Não entendi a prelazia ainda não. Tá.
Então, assim, o É que como, você se, entendeu? é como se os centros da obra respondessem Exatamente. Vamos lá. É bom você ter tocado nesse ponto, porque uma coisa pode ficar meio que obscura, né? Então quer dizer que é uma coisa separada, paralela da igreja? Isso, Né? vamos, Não é aquela vamos coisa especificar misteriosa, aí. né? Não, não é. Porque assim, as pessoas que são da obra, elas fazem parte da prelazia pessoal, mas elas estão sob a jurisdição de Brasília. Então isso significa que ela obedece ao bispo que está na sua diocese. Né? A questão da prelazia pessoal é porque a diocese ela não vai ter, por exemplo, a forma do numerário, do supernumerário viver, né, que tem a questão do plano de vida, a forma como eles vivem, das formações, isso não vai ser mexido. Né? Mas, por exemplo, o fato de um supernumerário ter que fazer curso de batismo e etc., a gente obedece totalmente à diocese de Brasília, né? Ao bispo que está à frente disso. Né? Mas tem algumas coisas, por exemplo, tem os padres que são numerários. Poxa, eles podem ser mandados para qualquer lugar. Quem ordena isso é o bispo da diocese? Não. Vamos dizer, hoje está com uma questão de que parece que quem é o prelado, né, do Opus Dei, como se fosse o bispo, não vão ser mais bispos, né? Mas, enfim, está toda uma discussão sobre isso, mas como se fosse o bispo do Opus Dei quem delimita para onde que cada padre vai, entendeu? Então, assim, nessas questões internas da prelazia, a jurisdição, o bispo da diocese, ele não entra, né? Mas em questões poxa, o supernumerário está na diocese, então ele obedece às questões que competem ali dentro da diocese. Né? Enfim, fazer curso de batismo, curso de noivado e tudo mais. Então, assim, falando um pouquinho sobre os carismas, né? Na obra não existe exatamente a questão de fazer votos. Então, começando pelos numerários, eles vivem o celibato, mas eles não fazem votos como celibatário. Eles vivem, enfim, por uma questão, né, eles têm isso, né, para eles, não fazem esse compromisso, mas é porque São José Maria não queria muito trazer essa questão de votos, porque ele, mais uma vez, porque ele queria meio que realmente separar essa questão do religioso, né, de mostrar realmente que as pessoas que vivem no mundo elas podem viver a santidade, né? Então, por isso que não tem essa questão dos votos, mas eles vivem o celibato, né? Vivem também a pobreza e etc. Então, assim, os numerários, eles geralmente a disponibilidade deles é total para a obra, né? Então eles são responsáveis por dar as formações, né? Por atender também direções espirituais dos supernumerários, né? Então eles cuidam dos centros, né? Então, assim, os centros da obra, eles são todos sustentados pelos numerários, né? Então os numerários vivem nos centros, que realmente parece uma casa, é uma casa mesmo, né? São sustentados pelas pessoas que moram ali dentro, os numerários, e as colaborações que vêm de cooperadores, de supernumerários, etc., eles são destinados a apostolados específicos, né? Mas os numerários, eles sustentam um centro, né? E cuidam da parte da formação. Tem empregos externos. Eles não vamos dizer, eles ainda trabalham no que eles trabalham, entendeu? Tudo. E o salário que eles ganham é para sustentar o centro, né? Perfeito. Então, é assim que o numerário vive, enfim. E aí tem os supernumerários, né? Os supernumerários, geralmente, eles são casados, né? Mas, assim, não necessariamente. E tudo, como eu falei, parte de uma questão de disponibilidade da pessoa. Então, por exemplo, um casado ele não vai ter como cuidar de um centro da obra, participe desse princípio, né? Porque ele tem a família, tem os filhos, tem tudo isso, né? Então, supernumerários geralmente são pessoas casadas, mas não quer dizer que somente tem casado, tem pessoas solteiras também, que por algum motivo elas vêm, olha, não tem condição de viver num centro para cuidar do centro, né? Então, beleza, ela pode pedir admissão como supernumerário, né? E aí tem também os adscritos, né? Os adscritos, eles são, vamos dizer, um meio termo aí, né? Mas os adscritos, eles também vivem o celibato, mas eles não moram nos centros. Eles também cuidam de algumas questões de formação, mas por circunstâncias eles não moram no centro. Então, por exemplo, ele tem uma mãe que precisa da ajuda dele, está doente. Então, é compreensível que ele não peça admissão como numerário, porque ele precisa cuidar da mãe dele, é a única pessoa. Então, ele pode pedir como adscrito, né? Ele continua vivendo as questões, muitos papéis que o numerário faz, mas ele tem essa circunstância particular de quem o impede. Também? Sim, são celibatários também, né? E ajudam nas formações e tudo mais, né? Mas não vive assim totalmente disponível para a questão assim de estar ali dentro dos centros, né?
E, além disso, né, tem também, isso quando eu falo de numerários, também parte para padres. Né? Existem os padres da obra que são numerários. Eles foram numerários um tempo, né? São pessoas que tiveram uma formação, né? Formação, eu digo, era engenheiro, era alguma coisa assim, né? Trabalhava, ficou um tempo como numerário, e aí o prelado decide isso, né? Chamar algumas pessoas para se tornarem padres, né? E aí é a partir disso que tem os padres da obra. Tem a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, que chama, né? Então, existe essa sociedade que também, aí, eu não sei se vocês sabem, aí tem algumas questões, porque, por exemplo, tem os padres que são numerários, mas você pode ter padre supernumerário também, né? Aí confunde tudo, né? Você pensa que é supernumerário. Por isso que eu falei da questão das circunstâncias da pessoa, da disponibilidade. Então, por exemplo, existem padres que podem pedir a admissão da obra, que são da diocese. Então, por isso que às vezes você vai ver alguns padres que têm uma certa relação com São José Maria, né? Então, aqui em Brasília a gente conhece, por exemplo, o Padre François, né? Ele tem, acho que algumas pessoas conhecem ele, né? Eles fazem algumas formações na internet também e tal. Então, assim, alguns padres eles podem pedir a admissão, né, nessa configuração da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, e enfim, vai ajudar nas questões que competem a eles. Não vão estar vivendo no centro também, eles vão estar nas paróquias da diocese, obedecendo ao bispo da diocese, mas por algum motivo, se o padre da diocese ele sente esse carisma também é para ele, né, na forma como ele vive, o trabalho dele que é cuidar da paróquia, cuidar dos fiéis, ele pode pedir admissão também, né? Ou como supernumerário ou como adscrito, né? Então, existe essa configuração também. E aí, assim, a questão dos apostolados na obra, a obra ela é uma grande escola, sabe? Ela, como todos, é engraçado, a gente falou, acho que todos os carismas falaram e a gente sempre tocou num ponto, que é a formação, né? Então, não poderia ser diferente. Assim, a obra ela cuida muito da formação dos numerários, dos supernumerários, né? Então, assim, todos têm a mesma formação, de certa forma, né? Então, todos têm o mesmo carisma, todos vão possuir uma mesma formação. Os numerários possuem de uma forma mais intensa, porque as circunstâncias deles, eles vivem para aquilo, né? Então, eles fazem cursos, fazem matérias de teologia, enfim, como se fosse uma formação de um padre completa, né? E os supernumerários também, só que de uma forma bem mais espaçada, porque os supernumerários geralmente tem família, tem filhos, etc. Né? Então, eu me perdi um pouquinho por que eu estava falando disso. Mas, então, assim, voltando na questão dos supernumerários. Né? Então, os supernumerários, para essa forma, como é que a gente... Aí vamos voltar um pouquinho na questão do plano de vida. Né? Então, o plano de vida, ele é um meio que a gente vive a nossa espiritualidade. São meios são várias normas de piedade que a gente coloca no nosso dia para tentar viver de forma mais contemplativa no meio do mundo, né? E por que eu falei também dessa outra questão, né? Por conta dos apostolados da obra, tá? Porque assim, a obra em si, né, vamos dizer, ela é essa grande escola, né? Então, assim, os apostolados dela não é necessariamente ela quem cuida, né? Então, por exemplo, existem apostolados de escolas também, né? Mas não significa que uma escola da obra. Entendeu? Entendi. Então, existe, por exemplo, a Vira Ventos, a Escola Vira Ventos aqui de Brasília, né? Só que, assim, não é que a Vira Ventos ela é da obra, entendeu? Não é a obra que cuida, mas os membros, geralmente são pessoas que são da obra, que levam essa obra de apostolado à frente. Então, não é vinculado à obra em si. A obra ela é essa grande escola, né? A gente costuma falar que é esse posto de gasolina, que a gente vai ali, abastece um pouco e tu vai andando com o carro, aí tem outro posto ali, continua. E a gente mesmo vai tocando esses apostolados, né? Então, ela se preocupa muito com a nossa formação e tem essas questões do plano de vida, né? É uma forma mais prática da gente viver essa vida contemplativa no meio do mundo, que aí são uma série de normas de piedade. Enfim, aí cada pessoa também na direção espiritual ela vai acrescentando outras coisas. Então, aí, por exemplo, missa diária, terço diário, né? Confissão semanal, tem os círculos semanais também que são... tem também um comentário de evangelho, né? E tem algum tema específico que ali é exposto.
enfim, tem leitura espiritual, né, oração mental, exame de consciência, enfim. Tem várias coisas que são pequenas coisas que a gente coloca no nosso dia, né, para que isso não seja perdido, essa grande questão da vida contemplativa no meio do mundo. Então, não sei se ficou claro aí, mas é um pouquinho do que a gente vive. Bom, muito, muito, muito bom, gente. Acho que eu podia ficar aqui mais várias horas, tirando várias dúvidas sobre os carismas de vocês, falar um pouco da redimissão. Não falei tanto da redimissão, porque nos outros episódios a gente vai falando por aí. Então, como eu disse, você que está me ouvindo, tem como conhecer um pouquinho mais a obra aqui, né? O Campus Fidei, nas nossas outros apostolados, né? Então, hoje eu queria deixar vocês contarem aí como é que é a vivência de vocês. Já estamos com o tempo bastante avançado. Então, acho que agora, para finalizar, que a gente tem costume no podcast, rapidamente, cada um dizer uma mensagem final para quem está ouvindo a respeito disso que a gente está falando aqui. Uma coisa rápida, assim, ó. Em resumo, o que eu, Vitor, Gui, Valmont, quero dizer, você que passou aqui essa hora ouvindo a gente, o que eu queria deixar de final, assim, de mensagem final a respeito dessa vivência de carismas ou não, né? Então, só uma mensagenzinha final para a gente encerrar essa conversa extremamente frutuosa. Olha, é difícil, hein? Pegou de surpresa aí. Mas, assim, se eu fosse deixar uma frase, eu acho que, diante de tudo que eu escutei, de todos aqui, e da minha própria vida, da minha experiência pessoal, eu diria que Deus age na nossa inteligência, né? E a escolha de um carisma passa por isso, né? Passa por meio das nossas circunstâncias e da nossa inteligência. Então, acho que ter essa consciência assim, ajuda muito a gente pensar bem o que Deus quer de nós. Perfeito. Vocês? Minha mensagem final é assim: não tem desculpa para não ser santo, porque Perfeito. não faltam caminhos diferentes, né, voltados para as particularidades da personalidade de cada um, né? Porque a gente viu aqui exemplo de 3 carismas, mas tem muito mais. A igreja é muito rica, então tem lugar para todo mundo, né? Às vezes, quando eu saio de missões, eu vejo muita gente que sai da igreja católica e vai para protestante, e muito foi assim, porque o culto é mais legal que a missa, porque ela gosta lá de cantar, né, e rezar em voz alta e tal, mas, a gente tem isso aqui também, né? A gente tem a comunidade Shalom aqui, né, mais assim, carismática, esse louvor, essas músicas animadas. Então, não importa qual seja a sua personalidade, vai ter um lugar para a igreja, um lugar na igreja para você, onde Deus vai, né, te guiar de acordo com os seus gostos, assim, a sua personalidade. Perfeito. Queria falar uma coisa que eu já disse, né? Que a nossa experiência com Deus não é para nós, mas para o outro, né? Então, utilize bem aquilo que Deus te deu, o amor dele, essa chama do Espírito que, enfim, queima você, e você precisa, de fato, alcançar outras pessoas para isso também, né? Se é bom, por que a gente não anuncia, né? Então, saiamos do nosso comodismo, né? Saiamos de nós mesmos. O Papa Francisco disse à comunidade Shalom uma vez: quebrem os espelhos. Quebrem. Olhem o que tem atrás do espelho, não só você, né? A sua experiência com Deus não é para você, mas para o outro. Muito bom. Acho que vocês foram pegos de surpresa, mas mandaram muito bem no recadinho final. Bom, e o meu recado final é, como sempre, muito obrigada. Muito obrigada a vocês 3 por estarem disponíveis para vir bater esse papo com a gente. Muito obrigado você que ouviu a gente até aqui. Muito obrigado você, colaborador, que torna esse apostolado viável, né, possível. E que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe o apostolado de cada um, a vivência desses carismas específicos. Vida longa a cada um deles, que sejam santificados todos os dias, né? O Shalom, o Reino, a obra do Campus Fidei, todos esses carismas riquíssimos da nossa igreja, que é linda, que seja santificado todos os dias, cada um desses missionários que tem essa missão de levar cada vez mais a mais pessoas. Louvado seja de cada um deles. Muito obrigada por
aqui. E é isso, fiquem com Deus. São João Paulo II. Rogai por nós. I'm a man on a mission.